Capítulo 891, Capela Estranha. O misterioso líder da Ordem do Eremita do Crepúsculo gosta de ficar sentado lá, observando silenciosamente todos conversando. Uma vez que ele deseja que algo seja feito, o assunto pode rapidamente chegar a um consenso. Isso realmente combina com as características do caminho do espectador. Estou cada vez mais convencido de que ele é irmão de Amon, o outro filho do Criador, Adon. Em seus últimos anos, o imperador aprendeu muitos segredos com o Senhor Porta e provavelmente foi capaz de chegar a conclusões semelhantes. Como Clem comparou as descrições no diário com o que ele já sabia para criar teorias e verificá-las, baixou o olhar para ler o restante do conteúdo da página. 11 de março. Quanto mais me lembro do que aconteceu ontem, mais medo fico. Uma existência de semideus teve seu destino decidido com apenas algumas palavras. Ele nem teve a chance de expressar sua desaprovação. E a composição da antiga organização secreta me convence de que, além de lidar com as 7 igrejas ortodoxas, não há nada que elas não possam fazer, nem mesmo a queda de uma nação é impossível. Que sorte eu tenho de ser puxado para esta organização, caso contrário, quem sabe se um dia eu puder sofrer um assassinato inesperado ao qual não posso resistir. Vou morrer com os olhos bem abertos. Esse tipo de organização que se esconde nos bastidores, julgando secretamente os outros, enquanto determina a vida e a morte do alvo é realmente inaceitável. Mesmo sendo um de seus membros, ainda estou chocado e sinto medo no fundo. Este mundo é muito mais perigoso do que a Terra. Talvez apenas nascer com uma espiritualidade relativamente alta, folhear aleatoriamente um tomo antigo, sentar-se normalmente em um navio fazendo negócios, admirar a beleza de alguma dama, entrar em algum castelo por causa do amor de alguém de viajar, ser acordado brigando na porta ao lado no meio da noite, ou criar algo que tenha significado, isso seria o suficiente para causar uma morte desconcertante e trágica. E esta é uma das razões que me levam a me aperfeiçoar, a me desenvolver para ganhar a habilidade de determinar meu próprio destino. Eu posso definitivamente ter sucesso. Eu sou o protagonista desta era, Ictaris. 12 de março. Sinto que é necessário buscar algum material sobre a 4ª época, 3ª época e até a 2ª época. A experiência que veio ao ingressar, naquela antiga organização secreta me diz que pode haver inúmeros segredos escondidos aqui, o tipo que influenciará a direção de uma época. Infelizmente, essas informações são incrivelmente raras. Eles são mantidos pela igreja ou foram destruídos. Acredito que é improvável que ganhe muito simplesmente confiando em meus subordinados. O melhor método ainda é aumentar minha sequência. Isso me permitirá obter um status mais elevado e maior poder na igreja. A partir desta página do diário, é óbvio que o ato do imperador de estabelecer contato com o Senhor Porta aconteceu muito tempo depois que ele se juntou à Ordem dos Eremitas do Crepúsculo. Talvez ele já fosse um Beyonder de alta sequência, caso contrário, ele não poderia resistir aos delírios do Senhor Porta. Comparado ao imperador, é muito mais fácil para mim investigar a história. Eu tenho o diário dele para a 4ª época. A Cidade de Prata para a 2ª época. De vez em quando, posso até encontrar o espírito maligno que foi formado por um rei dos anjos. No meio de sua vida, o imperador parece diminuir o tom de suas alusões de grandeza. Clem folheou para a 2ª página do diário com uma atitude descontraída. 18 de maio. Tenho tido pesadelos recentemente. Sonho comigo mesmo vestindo uma armadura cinza prateada antiga e sentado ao lado de um penhasco. Na minha frente está o silêncio e há uma névoa negra sem fundo abaixo de mim. Estava cheio de corrupção e mal. Apenas olhar para ele foi o suficiente para me influenciar. No final, meu rosto ficou complicado, padrões negros como azeviche enquanto eu monitorava o abismo. Minha pele ficou dura e tive a sensação de que um líquido pegajoso estava fluindo pela superfície do meu corpo. Meus olhos perderam completamente a razão. Foi um reflexo do abismo. Foi o reflexo do abismo que eu vi e tentei entrar no mês passado. À medida que esse pesadelo se torna mais frequente, percebo que pensamentos extremos estão se tornando uma ocorrência comum para mim. Ocasionalmente, a raiva de ser espancado pode me levar a esperar rasgar os membros de meu alvo. Além disso, caroços vermelhos escuros estão crescendo nas minhas costas. A temperatura do meu corpo também está diminuindo gradualmente. Isso é uma forma de corrupção do abismo. Tenho que pensar em uma forma de confirmar e resolver. Por enquanto, não posso obter ajuda da igreja, caso contrário,
Terei que divulgar a existência da ilha primitiva e do abismo. Sim, posso encontrar os sacerdotes e bispos do eterno sol ardente. Eles são mais habilidosos na purificação. 19 de maio. Através de algumas conexões, recebi um tratamento secreto. Todo o meu ser ficou muito mais relaxado. Todas as anomalias que aconteceram comigo mudaram para melhor. Em meio à minha alegria, também pensei em um problema. Eu só havia explorado a periferia do abismo, sem fazer contato com nenhum demônio de alto nível. Eu até tinha um objeto no Rei Negro que poderia resistir à corrupção. Ainda assim, eu estava afetado sem perceber e até tinha os sinais de serem corrompidos. Esses Beyonders do caminho criminoso faziam sacrifícios para demônios de alto nível de tempos em tempos. A corrupção que eles sofrem deve ser ainda pior. Com o tempo, provavelmente é intratável e eles só podem ser limpos, tanto o corpo quanto a aura. Da mesma forma, os Beyonders de alta sequência, especialmente os anjos, devem ser capazes de exercer influência sobre os Beyonders de baixa e média sequência do mesmo caminho. E devido à diferença de nível, existem limitações correspondentes na distância. Quando alguém se torna o verdadeiro Deus, há uma grande probabilidade de que eles possam se comunicar em todo o mundo e no mundo espiritual sem nenhuma obstrução. Isso levanta a questão. Estou sendo influenciado até certo ponto pelo Deus do artesanato, não, devo dizer o Deus do vapor e máquinas. Isso é bastante assustador. Parece que apenas me tornando um semideus que poderei escapar dessa influência. Felizmente, desde a quinta época, não houve nenhum exemplo de deuses verdadeiros deixando o mundo astral para descer sobre a terra. Da mesma forma, caminhos sem deuses verdadeiros não têm problemas tão graves. 20 de maio. Depois de um período de desânimo, voltei à cena social. Porra, esses bastardos estão secretamente zombando de mim, dizendo que a razão de eu não ter assumido recentemente tem a ver com eu me divertir muito e ficar fraco. Só porque minhas olheiras são mais óbvias por causa do meu pesadelo induziu má qualidade do sono. E, eu quero que eles saibam o que significa a diferença de talento. Eu me pergunto como é a influência de um anjo em um Beyonder de sequência baixa ou média. A transmissão de delírios por grandes distâncias. Atração característica automática. Independentemente de onde esteja, desde que o nome honorífico de alguém seja cantado, ele terá a divindade de responder. Ao se encontrarem, é a aquisição direta e a erosão da característica Beyonder de alguém. Se tudo isso é possível, é equivalente a uma mini-divindade. Não é de admirar que os anjos da segunda época sejam chamados de deuses subsidiários. Os pensamentos de Klein correram enquanto ele virava a página em sua mão para ler a última página do diário. 12 de outubro. Edward escorreu para mim, dizendo-me que um de seus cavaleiros descobriu uma estranha capela. Pode ter a ver com a fé antes da quarta época. Isso despertou o meu interesse quando corri imediatamente para a pequena cidade chamada Baiman. 13 de outubro. Baiman é uma pequena cidade construída em uma montanha. Todos os prédios têm cúpulas salientes, como um chapéu de palha branco. É muito especial. Seguindo a rua e percorrendo vários lances de escada, finalmente encontrei a estranha capela. A superfície parecia uma residência comum sem nada de especial. Só entrando é que se descobriria a diferença. Havia apenas um padre aqui. Ele era um homem genial de meia idade que usava uma túnica branca simples. Ele tinha uma barba de ouro pálido que cobria metade de seu rosto. Seus olhos claros eram claros como os de uma criança. Ele reivindicou que o lugar era um templo do Criador. Qualquer criatura de qualquer espécie, qualquer crente de qualquer divindade poderia entrar. Quando ouvi mencionar isso, lembrei-me de uma pergunta que eu tinha. Além das 7 divindades ortodoxas, as outras religiões são consideradas hereges. Eles são incapazes de construir abertamente uma catedral diferente da do Criador original. No entanto, nunca existiu tal igreja. Mesmo as catedrais são extremamente raras. Na frente da capela havia um baldaquino simples. Nele havia um homem carregando uma cruz. Esta era provavelmente a imagem divina do chamado Criador. Sentei-me no banco da frente e conversei à toa com o padre. Ele me contou muitas histórias diferentes. Ele disse que quando os humanos nasceram, aqueles que governavam os céus, a terra e o mar eram todos os tipos de monstros loucos e sedentos de sangue. Dizia-se que eles eram as origens das espécies posteriores, dragões, gigantes e elfos. Esses monstros se entregavam livremente a seus desejos, ocupando todos os tipos de lugares. Parecia que não demoraria muito
para que eles destruíssem o mundo inteiro. Nesse momento, foi o Criador quem acordou. Ele recuperou as características especiais e poderes com os quais eles foram abençoados, e ele os concedeu aos humanos. Depois disso, ele voltou ao seu sono, deixando para trás uma profecia: quando a loucura, a crueldade, a ganância, a indulgência, a frieza e a sede de sangue inundarem a terra mais uma vez, ele despertaria e recuperaria tudo. Enquanto conversávamos, o padre segurou a cruz pendurada no peito e orou silenciosamente. Tal mito é completamente diferente do cânone das igrejas. Há muitas partes interessantes que valem a pena pensar. 15 de outubro. Faz um dia que voltei a Trier. Só então me esqueci de perguntar o nome ao padre. Esqueça. Ainda haverá uma chance no futuro. Meu sexto sentido como homem me diz que definitivamente irei àquela capela novamente. Esta não é a versão condensada do mito da Cidade de Prata. HMM. O período entre o final da segunda época e o início da terceira época. Aquele padre parece saber muito. Talvez uma organização que transmita tal mito ao longo das gerações saiba muito. A mente de Klein agitou-se quando as páginas do diário em sua mão desapareceram. Então, ele olhou para Madame Hermite. Vá em frente. Catleya imediatamente abaixou a cabeça. Honorável senhor tolo, o que eu gostaria de saber é se o lugar que a mente e o espírito do imperador Roseli chamam de lar naquela ilha ou nas profundezas do cosmos. Essa ilha. Aquela ilha primitiva que causou a morte de Grimm e deixou o imperador chocado. Ao que parece, o imperador tratou a ilha com grande importância no final de sua vida. Até a rainha mística Bernadette notou isso. O que significa nas profundezas do cosmos? O mundo astral? Ou algum outro planeta? Há muitas coisas sobre o imperador que transcendem sua época, então sua filha suspeita que ele seja um alienígena. Embora seja um pouco ridículo, segue a lógica. Afinal, a pesquisa provou que este é um planeta. O Sol é uma estrela, e fora dela está o universo sem fim, uma galáxia como incontáveis estrelas. Como devo responder? Não posso simplesmente contar a ela sobre a transmigração. Mas não é como se eu não pudesse dizer nada. Claire ponderou por um tempo antes de balançar a cabeça com um sorriso. Nenhum deles. Capítulo 892. Compreensão individual. Nenhum deles. Catleya ruminou sobre a resposta do senhor tolo, sentindo-se repentinamente perdida quanto ao verdadeiro significado da pergunta. Ela originalmente imaginou que o lugar que a mente e o espírito do imperador Roseli chamavam de lar deveria envolver algo filosófico ou místico. Por exemplo, a ilha pode se referir ao reino divino da divindade de sua fé. As profundezas do cosmos se referiam ao mundo astral, indicando a crença do imperador Roseli em superar a si mesmo em sua busca pelo trono de uma divindade. No final, o senhor tolo respondeu que não era nenhum dos dois. Isso negava quase todas as possibilidades, tornando difícil para ela pensar em qualquer outra resposta. Talvez o que Sua Majestade deseja perguntar não seja algo que eu entenda. O que o senhor louco está dizendo está apontando para outra explicação. Não importa se eu entendo. Eu sou apenas uma ferramenta de comunicação entre eles. Catleya suspirou interiormente enquanto se curvava sinceramente. Obrigado pela sua resposta. Os outros membros do Tarot Club ficaram perdidos em relação à pergunta e resposta. Embora eles pudessem entender o motivo da pergunta e pudessem entender qual era o significado real do lar mental e espiritual, eles não podiam fazer nenhuma conexão com a ilha ou as profundezas do cosmos. Portanto, todos eles tinham suas próprias interpretações e palpites, mas todos sentiam que suas teorias estavam distantes da verdade. Inconscientemente, Force acreditava que a ilha se referia à mulher que Roseli mais amava. As profundezas do cosmos se referiam aos últimos anos do imperador, quando ele lançou seu olhar para o que considerava o mar das estrelas. Audrey acreditava que a ilha se referia à ilha de autoconsciência em psicologia. O mar era o consciente, e abaixo da superfície do mar estava o subconsciente. E o cosmos se referia ao céu, da espiritualidade que representava o mundo astral. Portanto, a pergunta correspondente tornou-se: o imperador Roseli acreditava em si mesmo, em divindades ou puramente na natureza? Desse ângulo, a resposta do senhor louco pareceu bastante estranha. Era como se ele estivesse dizendo que o imperador Roseli não acreditava em nada, inclusive em si mesmo. Posso estar interpretando mal. Mas se for realmente o caso, o imperador Roseli pode parecer em conflito com base no que o senhor louco diz, mas na verdade,
Pode esconder um segredo mais profundo. Ou pode ser que, em seus últimos anos, ele tenha visto através da vida. Ele começou a pensar sobre o universo, o mundo, as divindades e as qualidades básicas da humanidade. Tornou-se pessimista e nihilista. Audrey parecia estar treinando suas habilidades enquanto pensava com interesse despertado. Alger tinha pensamentos semelhantes aos de Catleya. Quanto a Eileen, ele considerou por um momento antes de desistir decididamente ao perceber que não tinha ideia. Derrick não tinha interesse no Imperador Roselle, mas não quebrou o silêncio. Ele continuou considerando as conversas que teria mais tarde. Finalmente, o louco, que estava coberto pela névoa cinza, riu e disse: "Você pode começar." Alger imediatamente olhou para o mundo e refletiu sobre suas palavras. "Desculpe, seu item místico exigirá um pouco mais de tempo." Sem esperar que ele falasse, ele rapidamente deu uma explicação. Aquele artesão foi estranhamente infectado por uma doença, e há bisbilhoteiros suspeitos aparecendo nas proximidades. Isso resultou em um atraso. Farei uma viagem pessoalmente para ver se consigo resolver seus problemas para que ele possa se recuperar rapidamente. Tentaremos fazer o item místico que você precisa dentro de 2 semanas. Ele falou com extrema sinceridade como forma de expressar suas desculpas e importância sobre o assunto. Mas em sua descrição real, ele secretamente empurrou toda a culpa para o artesão. Era como se ele estivesse dizendo ao mundo que, se ele estivesse descontente, eu lhe daria uma lição para você. Se isso não for suficiente, darei a você a localização exata dele para que você faça uma visita pessoalmente. Aquele artesão com certeza é problemático. O senhor enforcado leva isso muito a sério. Não oficiais, ou devo dizer artesãos que estão dispostos a aceitar pedidos de origens desconhecidas, são extremamente raros. Se eles puderem ser protegidos, é melhor que estejam protegidos. Claire ponderou por um momento e fez o tio Earl responder com voz rouca: "Eu permitirei esse atraso, mas não deve haver uma próxima vez." Ele falou com muita calma, mas isso alarmou Alger. Ele quase podia sentir a intenção assassina oculta em tio Earl de Germain Sparrow. "Obrigado por sua compreensão", disse ele com uma expressão séria. Ao ouvir a conversa, Catleya olhou para o enforcado, curvou os lábios e cutucou os óculos. Ela disse: "Se você não conseguir resolver os problemas, posso ajudá-lo." Do ponto de vista dela, desde que o problema não fosse grave, ela poderia até fazer de graça. Afinal, isso significava que ela poderia pular o enforcado e estabelecer conexões diretamente com o artesão. Alger obviamente percebeu a verdadeira intenção dessa almirante pirata. Ele sentiu que ela estava começando a invadir severamente seu território, dando-lhe um certo nível de pressão. Ele parou por um momento e respondeu de forma imperturbável: "Então, eu vou agradecer em nome dele por sua gentileza." Por um lado, ele expressou seus laços estreitos com a artesã e, por outro lado, não se opôs diretamente à ajuda dela, assim, dando-lhe margem de manobra suficiente. Comparado a ter Germain Sparrow criticando-o, sacrificar alguns benefícios não era algo inaceitável. Catleya não insistiu no assunto enquanto se virava para olhar para o mundo. "Você está satisfeito com as informações sobre o Estibalon?" Ela já havia reunido todas as informações sobre o Estibalon de que Germain Sparrow precisava na última quinta-feira. Ela o entregou a ele por meio do estranho mensageiro. Ela estava cheia de medo quando se tratava do Sr. Tolo, então, considerando quaisquer outros métodos, ela não estava disposta a perturbar aquela existência. "Custou-me um total de 300 libras. Se não fosse bom o suficiente, eu teria pedido um reembolso ali mesmo." Claire murmurou e fez tio Earl responder, concisamente como uma afirmação. Então, a pessoa falsa lançou seu olhar sobre a senhorita Mago. Force imediatamente se sentiu desconfortável, semelhante à sensação de um rato sendo alvo de um gato. Ela não pôde deixar de considerar se havia feito algo errado. Será que durante minha conversa com Chiu, minha descrição, não, difamação de Wayne Dantes, fui ouvida por ele? Ou ele está descontente por eu não ter devolvido o dinheiro? Force parou de pensar na missão de guarda-costas que havia acontecido dias atrás quando ela perguntou, tremendo de consternação: "Senhor Ward, há alguma coisa?" O mundo assentiu e disse: "Uma comissão. Obtenho informações sobre a cidade de Calderon com a família Brown. O mais importante de tudo é sua localização. Cidade de Calderon. Porque o mundo de repente está procurando por esta misteriosa cidade do mundo espiritual. Uma instrução do Sr. Tolo.
É uma nova parte de seus planos de despertar? Catleia tinha alguma ideia sobre a cidade de Calderon, então ela ficou bastante perplexa. Os outros membros do Tarot Club, incluindo Forço, não sabiam que cidade o mundo estava procurando. Tudo o que podiam fazer era manter o silêncio. Entre eles, Enlil sentiu que já tinha ouvido falar disso antes, mas não conseguia se lembrar dos detalhes exatos. Cerca de 4 segundos depois, Forço forçou um sorriso. Sem problemas. Posso ajudá-lo a perguntar. Quanto isso custaria? O mundo perguntou em um tom perturbável. 1000 libras. Não, 500 libras, não, ainda preciso deduzir a taxa de guarda-costas. A mente de Forço disparou e finalmente deu seu preço, 350 libras. Isso é barato, além das 7 luzes do mundo espiritual, talvez apenas a família Abraham tenha informações detalhadas sobre a cidade de Calderon. Sim, para a senhorita mágica, é só perguntar ao professor. É realmente simples e conveniente. Não é de admirar que não seja caro. Klein primeiro se surpreendeu antes de chegar a uma conclusão. Ele fez o mundo acenar com a cabeça e dizer, fechado. Depois de observar o fechamento dessa transação, Audrey notou algo divertido. Miss Magician parece ter muito medo de Mr. World. Foi ao ponto de ser um reflexo. Ela já havia conhecido Wayne Dantes, mas não sabia que ele era Germain Sparrow. Nesse período, ela descobriu algo aterrorizante. Vou marcar um encontro com ela e Shio na casa de Glynd. Vamos ver se consigo descobrir alguma coisa. Audrey pensou enquanto assentia com a cabeça indiscernivelmente. Neste momento, vendo que o mundo não tinha mais nada, Enlil olhou apressadamente para o sol. Você tem a característica sequência 5 Beyonder do vampiro artificial. Não acumulei pontos de mérito suficientes. Derrick não se sentiu envergonhado desta vez. Pelo contrário, ele sentiu que o Sr. Muon estava excessivamente ansioso. Como os pontos necessários para uma característica Beyonder da sequência 5 podem ser tão facilmente acumulados. Enlil virou a cabeça descontente quando de repente se lembrou de algo. Ele disse apressadamente à senhorita Mago, tenho pistas sobre o item amaldiçoado e a espiritualidade remanescente de um fantasma antigo. Estou esperando por informações mais detalhadas. Este pode não ser um item para dar a você diretamente, mas para fornecer algumas informações sobre onde você pode encontrar um fantasma antigo nas proximidades de Baclund. Ao dizer isso, Enlil pensou e disse, 300 libras. Isso significa que eu mesmo tenho que caçar o espectro antigo. Com base em vários rumores de misticismo, este é um monstro bastante poderoso. Depois de ouvir o que o Sr. Muon tinha a dizer, a primeira reação de Forço foi que era um dilema. Sua segunda reação foi encomendar a missão de caça ao Sr. World. Ela tinha certeza de que ele poderia completá-lo com rapidez e sucesso. Mas ao pensar que contratar o Sr. World poderia custar muito mais do que o antigo fantasma valia, ela sentiu que era melhor tentar ela mesma. Vou esperar até Shio se tornar um interrogador. Juntos, devemos ter mais chances. Além disso, ainda tenho as viagens de Leimano comigo. Nele está um poder Beyonder de alta sequência de nível semideus e o abraço do anjo. Há muitos poderes únicos de Beyonder nele e, abaixo dos Beyonders de alta sequência, é praticamente um artefato divino. Tenho pouca experiência real em combate, já que estou fugindo a maior parte do tempo. Esta é uma oportunidade. Force rapidamente tomou uma decisão e disse ao T. Muonlin, Deal. Após a confirmação de alguns outros assuntos, o segmento de transação chegou ao fim. Klein fez o tio Orlo de Germain Sparrow vencer o senhor enforcado ao olhar em volta e dizer, minhas investigações preliminares sobre o suicídio de Quaron de Baclund deram frutos. Capítulo 893. Plantas parecidas com pelos. Quem mais interessou pelo suicídio de Quaron foi ninguém menos que a juíza, Audrey. No entanto, há muito ela percebeu que Force tinha um leve interesse no caso. Portanto, ela não perguntou e manteve sua postura, esperando pacientemente que um determinado autor de best-sellers fizesse a pergunta. Em apenas um segundo ou dois, Force olhou para as bordas da mesa em frente ao tio World e perguntou após alguma deliberação, qual é a verdade? Klein já havia ensaiado como iria descrevê-lo, então, sem qualquer hesitação, ele fez o tio World dizer, o cérebro por trás disso é o consultor da família real, Vinhambis. Ele provavelmente tem outra identidade, um conselheiro dos alquimistas de psicologia. Quando ela ouviu a primeira frase,
A mente de Aldrich havia produzido naturalmente a imagem de um ancião genial. Este homem veio de uma origem aristocrática. Ele havia se formado na Universidade de Bert e possuía um conhecimento profundo e uma visão notável. Ele havia sido consultor da família real por mais de uma década e era publicamente reconhecido como um estudioso, um bom homem, um cavalheiro. Aldrich havia suspeitado que o suicídio de Quaron poderia ter sido instigado pela família real, mas ela nunca esperou que o mentor fosse o genial, amável, gentil e bem-humorado Vinhambis. Quando tio Orlo anunciou a outra identidade do homem, ela se viu incapaz de esconder seu alarme e perplexidade. Vinhambis é um Beyonder? Ele é conselheiro dos alquimistas da psicologia. Isso também significa que ele pode ser um semideus. Já ouvi tantas vezes, mas nunca o conectei ao mundo misterioso. Eu sempre o achei apenas um estudioso experiente. Se o Sr. Ward não fosse enganado em suas investigações, eu realmente acharia inacreditável que Vinhambis, conhecido por ser útil para os outros, trataria uma vida com tanta frieza. Ele friamente fez um filho perder o pai, uma esposa perder o marido, pais perder o filho. Costuma se apresentar como culto e amoroso. A política é mais suja do que eu imaginava. O mesmo para a família real. Falando nisso, ainda não encontrei um conselheiro dos alquimistas da psicologia. Nunca fiz contato com seus escalões superiores. Nunca esperei que esta organização secreta quase não fosse diferente de cultos como a Ordem Aurora e o Episcopado Luminoso. Nosso clube de tarô é melhor. O Senhor Louco está sempre parando ou atrapalhando os planos dos deuses e demônios malignos. Enquanto a mente de Aldrich estava um caos, Alger sentiu agudamente os problemas crescentes no clima político de Backlund. Ele sentiu que várias facções estavam interligadas e que havia muitos segredos. Eles formaram um enorme balde de explosivos que poderia explodir a qualquer momento. Os nobres, a família real, a Igreja das Tempestades, a Igreja da Noite Eterna, a Igreja do Vapor, os ricos em ascensão, os plebeus, que vivem à beira de um precipício e a classe mais baixa que vive uma vida abjeta. A revolução dos tempos é tão óbvia. E pensar que eu não reconheci isso. Simplesmente acreditei nas palavras de Quilangos e nas evidências que ele mostrou. Uma época em que os velhos deuses desaparecem e novos deuses surgem está prestes a descer. As marés da história estão rugindo de uma maneira imparável. Alger suspirou silenciosamente, aparentemente vendo a alta torre do sino gótico e o sino da ordem pendurado nela. E ao redor deste famoso marco, redemoinhos de ares se materializando e a luz escurecendo. Parecia que os redemoinhos estavam se preparando para formar furacões. De repente, Alger tinha uma teoria. O que surge pode não ser um novo deus, mas um antigo deus de uma era ainda mais remota. Ele, instintivamente olhou para o assento de honra no final da longa mesa de bronze antes de retrair rapidamente o olhar. Ele dificilmente poderia reprimir as convulsões em seu coração. Naquele momento, ele teve a sensação desconcertante de que sua ambição e seus objetivos eram insignificantes demais. Ele só queria se tornar um arcebispo da Igreja das Tempestades, um santo. Nessa posição, ele teria autoridade no mundo e poderia dirigir muitas coisas em segredo. Uma vez que os velhos deuses estão desaparecendo e novos deuses estão surgindo, o Senhor Louco estará retornando a seu trono no mundo astral. Então por que eu não deveria considerar ser um anjo? Somente neste nível posso completar uma mudança qualitativa em minha existência. Eu serei capaz de viver uma vida longa. Só então poderei dominar as pessoas e liderar uma organização em grande escala. Eu exercerei autoridade sobre o mundo. Enquanto os pensamentos passavam por sua mente, Alger tremia de uma maneira quase indiscernível. Seu coração estava vomitando com emoções agitadas. Quando Catleia conectou o paradeiro de Queen Mystique nos últimos 2 meses, ela sentiu que esta última estava passando grande parte de seu tempo em Backlund. Algo está prestes a acontecer em Backlund? Posso tentar perguntar quando escrever desta vez. Eu me pergunto que resposta Sua Majestade dará. Catleia cutucou seus óculos pesados no nariz e varreu seu olhar para a Senhorita Justiça e os outros membros de Backlund. Force conhecia alguns detalhes do caso de suicídio de Quaron. Ela sabia que a vítima agiu por conta própria o tempo todo e que não foi controlada. Ela também sabia que as testemunhas acreditavam sem dúvida que tudo era obra de Wayne Dantes. Comparar isso com a situação real induziu um profundo sentimento de medo ao conselheiro dos alquimistas da psicologia.
Ela não desejava que um dia descobrisse que seus pensamentos e hobbies eram resultado da ação de outra pessoa. Como isso é diferente de ser uma marionete. Um Beyonder, de alta sequência do caminho do espectador é aterrorizante. No entanto, este é um material de escrita realmente bom. Atualmente, a ciência da psicologia já tem hipnose. No meu próximo livro, quero escrever sobre uma menina doente gostando de um cavalheiro. Ela usa a hipnose para fazê-lo se apaixonar por ela. O clímax final é quando ela descobre que o cavalheiro é na verdade um mestre, hipnotizador. Forza abriu a boca antes de fechá-la novamente. Ela não perguntou mais sobre Vinham Bis, já que não o conhecia. O compartilhamento de Vinham Bis por Klein foi principalmente para alertar a senhorita Justice. Ele queria que ela fosse cuidadosa e cautelosa com esse conselheiro alquimista de psicologia. Agora, vendo que seu objetivo havia sido alcançado, ele disse: há outro assunto. Ele é um semideus do caminho do Imperador Negro. Ele possui uma percepção espiritual bastante potente e pode detectar nitidamente que os outros o estão observando. Conas Kilgore. Audrey repetiu esse nome interiormente e percebeu que não tinha nenhuma impressão desse cavalheiro, ou temos pouca sobreposição em nossos círculos sociais, a ponto de apenas acenar um para o outro quando esbarramos sem perguntar quem é o outro, ou ele mantém um perfil extremamente discreto. Ele não frequenta essas reuniões com frequência. Se eu tiver uma chance, devo perguntar a Clancy. Ele é do Mi-9. Ele definitivamente conhece esse superior dele. Audrey não estava mais surpresa que Conas fosse um semideus apesar de ser uma sequência 5 no nome. Do seu ponto de vista, era comum que membros de uma agência de inteligência estivessem em tais situações. Alger e Catleya tinham mais ou menos ouvido falar do membro de alto escalão do Mi-9, Conas Kilgore. No entanto, eles não tinham uma compreensão mais profunda do assunto, então tudo o que podiam fazer era atualizar tudo o que sabiam lembrar-se de serem especialmente cuidadosos ao encontrar qualquer coisa relacionada à pessoa em questão. Vendo que o Sr. Moore não tinha mais nada para compartilhar, Derrick não esperou que o senhor enforcado perguntasse. Ele disse: fiz um novo amigo de novo. Ele parou por um momento antes de chegar ao cerne da questão. A área que ele patrulha inclui o mausoléu do ex-chefe. Ele me disse que o conselho de 6 membros ainda não abriu a porta que leva ao subsolo. No entanto, através das rachaduras nas rochas externas do mausoléu, existem plantas luxuriantes e estranhas crescendo. Para fora deles. Eles se parecem com cabelo humano. O conselho de 6 membros tem 3 semideuses. Mesmo que haja alguns em expedições e não na Cidade de Prata, os outros 3 provavelmente controlam um certo, poderoso artefato selado ou esfolaram um espírito maligno, dando-lhes força quase semideus. Apesar de unir forças por tantos dias, eles não conseguiram abrir a entrada do mausoléu do ex-chefe. Isso significa que é um problema bastante sério. Além disso, qual é a razão para plantas que se assemelham a cabelo humano crescerem repentinamente? Uma pergunta após a outra surgiu na mente de Klein, enquanto ele esperava que o enforcado perguntasse a Little Sun. Ele sabia que o primeiro definitivamente teria perguntas. Alger, que terminou de ouvir em silêncio, franziu ligeiramente a testa antes de relaxar as sobrancelhas. Depois de alguma deliberação, ele disse: além disso, há alguma anomalia? A pessoa encarregada de abrir o mausoléu é o pastor ancião Lovia? Não é ela. O chefe também está presente. Da mesma forma para outros 2 anciãos, Derrick respondeu seriamente. Não há quaisquer outras anomalias por enquanto. Alger acenou com a cabeça e disse: muito bem. Mantenha seu estado atual. Estabeleça comunicação com mais pessoas. Anote todas as mudanças naquele mausoléu. Depois de ser elogiado, Derrick assentiu apressadamente enquanto respondia ansiosamente. Depois de mais algumas trocas de palavras, o grupo naturalmente iniciou o segmento de aprendizagem. Force planejou perguntar para que servia a múmia do faraó, mas depois de ver o mundo, ela calou a boca. Quando a reunião terminou, Klein, que havia retornado ao mundo real, abriu a torneira e lavou o rosto e as mãos antes de esperar pacientemente a noite chegar. Quando chegasse a hora, ele viajaria em uma aeronave militar para a Baía de Desi. Continente do Sul, Porto de Berens. Enquanto o Goldendrian navegava para o sul no Fogsea, Danites levou apenas alguns dias para chegar ao porto mais ao norte de Westbalon. Ele se cobriu com uma capa de cor escura e carregava uma mala. Usando o broche do sul dentro de suas roupas, ele carregava uma luva de boxe preta como ferro perto de seu peito.
Ele estava andando pelas estradas do porto e estava fora enquanto suava profusamente. Ele sentiu que já estava armado até os dentes, muito mais forte do que antes. Uma vez fora do porto, Danites olhou para os lados e estendeu a mão para parar uma carruagem. Quando o cocheiro viu, disse uma série de palavras, número @ii. O que ele está dizendo? Danites olhou para ele sem expressão. Ele levou alguns segundos para se lembrar de uma coisa. Ele não sabia nada da língua local, do Tanese. E quando ele veio para o Eastbalon, ele tinha seu capitão, um poliglota, liderando a tripulação. Ele não precisava se preocupar por não entender nada. Capítulo 894. Reunião. Danites ficou boquiaberto quando subconscientemente disse em Intis, hotel. O ar pareceu congelar instantaneamente quando Danites olhou para a pele morena escura do cocheiro, cabelo preto grosso e bagunçado, contornos faciais bastante suaves e expressão vazia. Ele exalou silenciosamente e culpou sua má sorte antes de carregar silenciosamente sua bagagem para caminhar pela rua. Dougste. Na verdade, encontrei um motorista de carruagem que não conhece Intis. Alguém que pega passageiros perto do porto não deveria saber algumas línguas do continente do norte. Há tantas pessoas de Intis, Loen e Fezak por aqui. Enquanto Danites resmungava, ele olhou para frente em busca de pedestres que pareciam ser do continente do norte ou tinham heranças semelhantes em uma tentativa de suavizar seu processo de check-in em um hotel e encher o estômago. De acordo com o que ele sabia, Berenzarbor tinha um grande número de pessoas de Intis, Loen, Fenapoter e Fezak que migraram para cá. Contanto que ele conhecesse a comunicação não seria um problema. No entanto, Danites sentiu que tudo isso foi construído com base em uma premissa. Ele tinha que garantir que não desmaiasse de insolação. Este tempo de merda. Ele olhou para o céu azul celeste, nuvens brancas e o sol que não estava muito forte. Amaldiçoando com uma expressão distorcida, ele ergueu a mão para enxugar o suor da testa. Apesar de sua maldição, Danites realmente sabia que a temperatura no continente do sul era considerada amena a ponto de chamá-la de ligeiramente fria não era um exagero. A razão pela qual ele estava sentindo tanto calor era porque ele estava usando o broche do sol. No entanto, tendo acabado de chegar e não tendo percebido a situação ao seu redor, ele não ousou tirar o broche para enfiá-lo em sua mala de viagem. Se ele perdesse o item, podia imaginar o olhar frio e louco que Germain Sparrow lhe daria. Vamos, dê-me algumas pessoas do continente do norte. Qualquer país serviria. Afinal, sou um pirata famoso que sabe várias línguas. Danites continuou resmungando baixinho, pois tudo o que conseguia pensar era em cerveja gelada e icebergs que flutuavam no oceano. Enquanto ele murmurava, ele de repente esfregou os olhos. Ele finalmente viu alguém que era claramente descendente do continente do norte. Além disso, parecia ser alguém familiar. Diagonalmente à frente de Danites, em uma rua iluminada pela forte luz do sol, um jovem de cabelos louros curtos repartidos em 70 e 30 estava encostado a uma parede, soprando uma gaita prateada. Ele tinha olhos verde esmeralda e usava uma camisa branca que não tinha os dois primeiros botões abotoados. Ele usava um colete preto completamente desabotoado, calças escuras e uma única luva preta. Ele não era outro senão o caçador mais forte do Mar da Névoa, Anderson Wood. Que coincidência! Esse sujeito realmente veio para o Eastbalon. Danites sentiu-se profundamente encantado, sentindo que finalmente havia agarrado uma prancha flutuante no mar de pessoas. Ignorando as ações de Anderson no Goldendrian, ele se aproximou dele e o cumprimentou no discurso padrão do caçador. O que aconteceu? A caça ao tesouro não está funcionando para você, então você começou a se apresentar nas ruas. Ele notou que Anderson tinha um chapéu virado na frente dele. Nela havia cerca de 20 a 30 moedas de latão. Alguns deles eram Intis copetes, sendo a maioria Delexi local. Em Intis, Delexi significa moedas de cobre. Anderson parou de tocar gaita enquanto lançava um olhar para Danites. Esse não é o meu chapéu. Passei por acaso e vi um chapéu no chão. Vendo que ninguém o havia descoberto, fiquei um pouco melancólico e peguei minha gaita para tocá-lo. Para minha surpresa, várias pessoas se reuniram para ouvir e jogaram dinheiro nele. Um pirata grosseiro como você provavelmente não entende a beleza da música e como ela não tem fronteiras. Estou lhe dizendo, seu capitão gosta especialmente. Parar. A testa de Danites latejou quando ele impediu Anderson de desviar o assunto da conversa. Ele perguntou,
Por que você está aqui? Anderson segurou a gaita e pensou nisso, seriamente. Esta é uma boa pergunta. Também não tenho ideia de por que estou aqui em Westballon. Não me lembro de nada que tenha acontecido nos últimos 2 meses. Danites originalmente queria que ele parasse, mas a expressão séria de Anderson o convenceu. Ele refletiu e perguntou, você não se lembra de nada? Anderson guardou a gaita de prata, abaixou-se, pegou o chapéu com várias moedas e limpou-o. Minha última lembrança era de mim em Bayonne com Germain Sparrow. Depois de seguirmos caminhos separados, aparentemente eu tinha ido a algum lugar para encontrar alguém. Quando acordei, já estava aqui em West Bayonne. Ah, não se preocupe com esses assuntos. Enquanto eu ainda estiver vivo. Ah, é quase meio-dia. Vamos comer. Ouvi dizer que Berens é famoso por seus joelhos de porco. Ao dizer isso, Anderson colocou o chapéu junto com as moedas ao lado de um vagabundo ao seu lado. Já com calor, com fome e exausto, Danites ficou revigorado ao ouvir isso. Você conhece Dutanês? Anderson riu. Você não ouviu falar das minhas inúmeras aventuras como caçador de tesouros em Westballon? Isso mesmo. Pensei em procurar você para obter informações sobre Westballon. A situação aqui é caótica e bastante perigosa. Com certeza estarei mais seguro com Anderson por perto. Além disso, terei um intérprete. Não posso dizer que o estou contratando, pois não posso pagar por ele. Danites lentamente revelou um sorriso. Isso me deixa à vontade. Vamos. Segurando sua bagagem, ele e Anderson circularam até uma rua principal próxima e encontraram um restaurante. Ao ouvir o garçom falar em sua língua nativa e ver o cardápio repleto de textos indecifráveis, Danites sentiu uma dor de cabeça ao dizer apressadamente a Anderson, vou deixar com você. Enquanto falava, ele entregou o cardápio ao caçador mais forte do Mar da Névoa. Anderson não estendeu a mão ao responder com uma expressão composta, eu também não consigo ler. Você não disse que conhece, Dutanês? Danites deixou escapar em surpresa. Anderson ergueu as mãos. Eu não disse isso. O que minhas repetidas visitas ao Westballon em busca de tesouros têm a ver com o conhecimento dos dutaneses? Sem saber dutanês, como você consegue entender aqueles textos nos antigos templos e ruínas do castelo? Como você procura tesouros? A expressão de Danites se contorceu pouco a pouco enquanto seu tom acelerava sem que ele percebesse. Anderson pegou a xícara servida pelo garçom e engoliu. Problemas que podem ser resolvidos com um dicionário não são problemas. Além disso, não saber dutanese significa que você não pode se comunicar com as pessoas do continente meridional. Com isso dito, ele se virou para olhar para o garçom. Falando na língua entis, ele disse, 2 juntas de porco especiais. O garçom obviamente deu a ele um olhar vazio enquanto ele apontava para o cardápio. Anderson não se atrapalhou nem um pouco enquanto pressionava a mão direita no nariz sem pressa e imitou o grunhido de um porco. O garçom foi pego de surpresa antes de revelar um olhar de iluminação. Então, Anderson apontou para os nós dos dedos e apontou para o rótulo de Berens no menu antes de usar os dedos para mostrar 2% dólar número enquanto o garçom falava em um dutanês com sotaque. Ele repetidamente acenou com a cabeça para mostrar sua compreensão. Ao lado, Danites ficou pasmo com o que viu. Depois de uma série de gestos, misturados com algumas palavras básicas de dutanese, ele finalmente terminou de pedir a refeição. Virando a cabeça para Danites, ele sorriu. Entendeu? Neste mundo, há uma linguagem comum, linguagem corporal. Danites observou com uma expressão congelada enquanto ele curvava os cantos dos lábios em resposta. Ponto. Uma carruagem saiu de Westborough e o seguiu para o sul em um cruzamento. Logo, chegou a uma base militar. Com a carta do coronel Calvin e um oficial subalterno escoltando-o, Klein entrou com sucesso na base e chegou a uma praça pavimentada com taipa de pilão. Atracado nele, estava um gigante azul escuro e branco. Este dirigível tinha dezenas de metros de comprimento e sua treliça tinha armações de metal compostas sólidas e leves estendidas a partir dele. Eles estavam entrecruzados enquanto sustentavam um tecido impermeável usado como almofadas. Abaixo dela havia aberturas montadas com metralhadoras, lançadores de projéteis e canhões. Nesse momento, o motor a vapor de ignição ainda não zumbia e as hélices correspondentes ainda estavam estáticas. Tudo parecia extremamente silencioso. Klein entregou seus documentos e comprovante de identidade ao oficial de guarda na passarela. Depois de receber permissão, ele subiu no dirigível com a mala na mão.
Era como um navio com 3 seções. A seção superior tinha maquinário complicado e um transporte de carga. A seção do meio tinha um salão para bufês e bailes. Ao redor do corredor havia corredores que levavam às seções superior e inferior. Esses corredores incluíam salões. Quanto à seção mais baixa, eram as salas para as metralhadoras, lançadores de projéteis e canhões, bem como as cabines dos soldados. Passando pelos guardas munidos de fuzis, Clem seguiu as instruções que recebeu do policial e encontrou a sala, reservada para ele. Ele colocou sua bagagem ao lado de uma cadeira parecida com um sofá. Em seguida, pegou um copo d'água sobre a mesa, caminhou até a janela e contemplou a paisagem lá fora. Para ser franco, embora soubesse um pouco de tudo, na verdade era pouco. Portanto, ele não entendeu os princípios de design usados para este novo modelo de dirigível. Ele não sabia o quão alto poderia ir ou quão estável era no ar. Isso o deixou um pouco inquieto. Antes de partir, ele até fez uma adivinhação acima da névoa cinzenta. Ele recebeu uma revelação de que chegaria ao seu destino sem problemas. Parece haver um cinto de segurança. A indústria mundial de dirigíveis tem muitos anos de história. Eles têm um pouco de experiência acumulada em todos os aspectos. Clem estava prestes a retrair o olhar e admirar a decoração da sala e a luz das velas quando percebeu um grupo de pessoas se aproximando do dirigível 1345. Eram homens e mulheres, todos vestindo sobretudos finos pretos e luvas vermelhas. Eles carregavam malas de couro de tamanhos variados. Apenas um deles usava um misterioso manto de médium. Ela tinha sombra azul e blush, e ela não era outra senão Dali Simone. E atrás da senhora, estava Leonard Mitchell, de cabelos pretos e olhos verdes. Embora ninguém tenha notado, os passos de Leonard diminuíram de repente. Então, ele olhou para o meio da aeronave. Seus olhos refletiam Wayne Dantes, de costeletas grisalhas e olhos azuis, que usava terno e gravata borboleta. Este senhor estava parado atrás de uma janela, revelando um sorriso genial ao erguer o copo na mão. Capítulo 895. Finalmente a vontade e a expressão de Leonard congelou por um momento antes que ele se recompusesse. Ele já havia lembrado que Wayne Dantes trabalhava para os militares e se preparava para vender um lote de armas de fogo e canhões para West Ballon. Portanto, embora tenha sido surpreendente ver esse senhor aparecer em uma aeronave militar, não foi chocante de forma alguma. A única questão é por que ele está indo para West Ballon tão rapidamente. A chegada de Amon também exerceu alguma pressão sobre ele. A mente de Leonard disparou enquanto ele nivelava o olhar e subia a passarela com seus companheiros de equipe até o meio e entrava em um enorme salão reservado para eles. Não muito tempo depois que os Red Gloves tomaram seus assentos, um zumbido profundo soou. A rotação da hélice e todos os tipos de sons de fricção foram ouvidos. Isso fez com que as tábuas do piso e as paredes tremessem suavemente. À medida que os tremores aumentavam de intensidade, eles se transformavam em um movimento oscilante à medida que a aeronave subia e recuperava lentamente sua estabilidade. Clem já havia se sentado e afivelado o cinto de segurança. Ele estava olhando ao seu redor por curiosidade enquanto experimentava uma forma diferente de voar. A decolagem não é muito estável. A altitude também é bastante baixa, mas se encontrar furacões, os tremores ainda estão bem. Eu me pergunto como isso foi feito. Clem olhou diagonalmente para as janelas à frente sem qualquer intenção de desafivelar o cinto de segurança ou andando por aí. Isso não era acrofobia, mesmo que ele tivesse um leve medo de altura. Isso porque ele estava vestindo fume rastejante e brevemente tinha a habilidade de voo de curta distância e teletransporte. Ele estava apenas agindo seriamente como um magnata desde que estava pilotando uma aeronave pela primeira vez. Nesse momento, a percepção espiritual de Clem foi acionada. Ele apressadamente estalou os dentes e ativou a visão do espírito. Ele viu as cores ao seu redor se saturar enquanto elas claramente se empilhavam mais sobre as outras. Ele viu ossos saindo do chão, jorrando como uma fonte no ar, formando um esqueleto gigante de quase 4 metros de altura. As órbitas oculares deste esqueleto estavam queimando com chamas escuras. Seus braços estavam pendurados, segurando uma carta dobrada. O mensageiro do Sr. Azik. Ele finalmente se recuperou de seu estado de metamorfose. Clem ficou agradavelmente surpreso ao tentar se levantar para receber a carta. Mas quando sentiu uma força puxando-o para trás em seu abdômen, ele lembrou que estava com o cinto de segurança afivelado. Quando ele estendeu a mão para desafivelá-la,
O esqueleto mensageiro se agachou e enfiou a carta em suas mãos. Klein ficou surpreso ao olhar para as órbitas que queimavam com chamas negras como breu. Ele assentiu gentilmente como forma de gratidão. Ele podia entender por que o mensageiro não apareceu da seção abaixo, permitindo que metade de seu corpo rasgasse o piso, já que se tratava de uma aeronave militar. Além das luvas vermelhas, provavelmente havia outros Beyonders. Eles também tinham percepções espirituais de diferentes níveis de visão espiritual. Eles também mal podiam sentir a existência do mensageiro. Mas não acho que entregar uma carta de maneira tão agachada seja educado. Prefiro que faça o que costumava. Klein murmurou e viu o esqueleto do mensageiro desmoronar em ossos ilusórios, jorrando como uma cachoeira. No enorme salão, Dali Simone, que ainda gostava de ser chamada de médium espiritual, de repente virou a cabeça e olhou para a sala do outro lado do corredor. Suas sobrancelhas franziram ligeiramente enquanto seus olhos se estreitaram. Dali imediatamente retraiu o olhar e disse ao oficial de baixa patente no canto do salão que estava atuando como garçom: faça-me um coquetel. Black Hand e champanhe. Metade de cada. É uma mistura muito estranha, senhora. Enquanto o policial desafivelava o cinto de segurança, ele caminhou até a barra que estava soldada ao chão enquanto tentava oferecer uma sugestão. Dali, com sua sombra azul e blush, disse com um sorriso: gosto de gostos únicos. Ao dizer isso, ela perguntou casualmente: há mais alguém neste dirigível além dos oficiais militares e Benoît? O policial respondeu ao abrir o armário do bar: sim. Um comerciante. Aparentemente, seu nome é Wayne Dantes. Ele está trabalhando com o Ministério da Defesa. Wayne Dantes. Dali ficou surpresa quando ela desviou os olhos ligeiramente e perguntou: que tipo de trabalho? À sua direita, Leonard Mitchell havia inconscientemente alterado sua postura sentada. Ele passou de cruzar a perna direita sobre a esquerda para a esquerda sobre a direita. Não tenho certeza, respondeu o oficial com um aceno de cabeça. Aparentemente, tem algo a ver com o uso da experiência do cavaleiro no continente meridional. Continente do Sul. Dali repetiu a palavra em pensamento e parou de perguntar. Ponto. No pequeno salão em frente, Klein já via desdobramento a carta para lê-la com seriedade. Era de fato de Azik Egers. Ele indicou que suas experiências anteriores lhe permitiram recuperar mais de suas memórias. Ele não teve escolha a não ser dormir para digerir e se recuperar. Assim, a resposta tardia. Klein realmente relaxou enquanto olhava para o final de bom humor. Em relação aos saqueadores do mundo espiritual, a descrição de Azik foi: é uma criatura bastante intrigante e rara. Eles são muito bons em disfarces, tornando muito difícil encontrá-los. Uma coisa a se usar é sua forte agressividade. No entanto, eles também são muito perigosos. Mesmo com uma força que está perto da sequência 4, é preciso ser suficientemente cuidadoso, caso contrário, pode-se acidentalmente acabar como seu avatar de alma. Sua característica exata é: não tenho certeza nem sou capaz de lembrar onde os saqueadores do mundo espiritual são mais ativos. Sugiro que você ore para Ayur Moria. Ele é muito amigável com os humanos e estará disposto a responder a perguntas semelhantes enquanto exercendo autoridade em tais assuntos. A chave do ritual é o nome honorífico correto e o símbolo. Assim que você tiver as pistas para um saqueador do mundo espiritual, pode esperar um pouco. Talvez eu possa lhe fornecer alguma ajuda. Como posso incomodá-lo? Klein ergueu a mão direita e beliscou as duas pontas da boca. Ele então virou a página e leu a página final. Da mesma forma, vou ajudá-lo a selar aquela luva mais uma vez. Não é que eu não queira te ensinar como selá-la, mas é improvável que você possa fazê-lo. Isso requer o poder do submundo, exigindo, pelo menos no mínimo, um imortal para fazer isso. Tudo bem. Eu devo ter algum tempo livre rapidamente. Lembro-me de você mencionar sobre o Anel da Morte. As mudanças do Sr. Azik não parecem muito significativas. Pelo menos não posso dizer pela carta. Klein exalou lentamente enquanto sacudia o pulso e acendia o papel em sua mão, transformando em cinzas antes que flutuasse na lata de lixo que estava soldada ao chão. Embora ele não tenha recebido o paradeiro dos saqueadores do mundo espiritual de Azik, ele também pôde determinar que esse descendente da morte também não se lembrava da cidade de Calderon. Ele também adivinhou que esta misteriosa cidade do mundo espiritual provavelmente não tinha nada a ver com o submundo. Caso contrário, o Sr. Azik
que já havia restaurado as conexões com o submundo, deveria ter se lembrado de algo sobre isso. Mesmo assim, Claire ainda planejava responder para perguntar mais sobre a cidade de Calderon. Independentemente disso, deve-se sempre ter esperança. Além disso, devo informar ao Sr. Azik que estou no continente do sul. Claire considerou seriamente o conteúdo de sua resposta. No entanto, ele não escreveu imediatamente, com medo de que o ato de convocar o mensageiro fosse percebido pela percepção espiritual dos outros Beyonders a bordo do dirigível. Ao virar olhar, Claire olhou pela janela mais uma vez. Estava escuro e silencioso. Olhando para o céu escuro com a lua carmesim escondida, o almirante das estrelas Catleya retraiu seu olhar, pegou sua caneta e deliberou sobre suas palavras. A resposta é nenhum dos dois. Ela estava originalmente um tanto perplexa com o motivo de Queen Mystique não ter perguntado diretamente o que era casa. Em vez disso, ela anexou 2 palpites. Isso tornou fácil para a pergunta receber uma resposta ineficaz. Mas, pensando bem, ela acreditou que Queen Mystique havia pensado nisso de uma maneira muito melhor do que ela poderia ter feito. Isso porque essa pergunta foi feita a uma existência secreta que se suspeitava ser um deus antigo. Como o número de páginas do diário que ela poderia fornecer era de cerca de 20, com cada tentativa dando a ela uma resposta, portanto, apenas 3 páginas, mesmo que fossem de alto valor, tornavam difícil ser equivalente em valor a uma questão-chave de onde ficava o lar mental e espiritual do imperador Roselle. Os segredos ocultos podem até ser mais importantes do que uma única carta de blasfêmia. E a pergunta de Sua Majestade parece teimosa. Ela não parece disposta a mudar para outra coisa. Portanto, ela adicionou especialmente 2 opções, esperando obter uma resposta por eliminação ou obter diretamente a confirmação. Em contraste, isso diminui o valor da questão. Ela então segue o princípio da troca equivalente. Como Catleya pensou, ela se lembrou de algo. Naquela época, ela ainda era jovem e estava sendo educada em todos os tipos de informações. Queen Mystique queria testá-lo e dizer-lhe que, em relação a responder a uma pergunta, havia 3 oportunidades para reduzir a dificuldade. Primeiro, era eliminar uma opção errada. Em segundo lugar, foi solicitar ajuda de alguma pessoa específica no navio. 3. Era rezar para uma das 7 luzes para receber a resposta. Claro, o pré-requisito para fazer isso era completar o ritual ela mesma. Claramente, Queen Mystique escolheu usar o primeiro método para reduzir a dificuldade. Sua Majestade teve tal experiência quando era pequena. Depois de eliminar as 2 opções erradas, eu me pergunto quão perto ela está da resposta real. A expressão de Catleya suavizou de forma não natural quando ela escreveu, de acordo com as informações que reuni, há uma tempestade se formando em Backlund. Desejo-lhe boa sorte. Ela não mencionou diretamente o vice-diretor do Minov ou consultor da família real. Afinal, eram notícias compartilhadas entre o Tarot Club. Não era algo que ela havia se perguntado e consentido tacitamente pelo Sr. Tolle em informar Queen Mystique diretamente. Dobrando a carta, Catleya convocou o mensageiro da Rainha Mística Bernadette. Porto de Berens. Era crepúsculo. Danitz e Anderson encontraram um hotel aberto por um imigrante em Tis, finalmente experimentando a conveniência de não ter nenhuma barreira de idioma. Depois de deixar a bagagem, Danitz imediatamente se dirigiu para a escada vestindo um manto e sua luva de boxe. Anderson encostou-se na porta oposta e perguntou divertido, há mais alguma coisa? Danitz imediatamente deu uma gargalhada sarcástica. Estou saindo para comprar um dicionário. Isso é muito mais confiável do que sua linguagem corporal. Em alguns dias, posso até ser fluente em algumas palavras comuns. Anderson coçou o queixo com a mão esquerda enluvada de preto. Sua luva de boxe foi criada a partir dos restos daquele gigante, certo? Quais são seus efeitos negativos? Danitz deixou escapar, sendo imprudente, muitas vezes agindo antes de pensar. Enquanto falava, ele se calou. Capítulo 896. A sonda de Dali compraram um dicionário tarde da noite, numa cidade meio caótica. Além disso, obviamente pareço alguém da Antis. Isso realmente é muito perigoso. Não posso continuar usando essa luva. Danitz ficou atordoado por alguns segundos antes de levantar a mão e tentar tirar a luva de boxe. Quando estava na metade do caminho, ele parou de repente e avaliou Anderson.
Quando ele o viu usando uma luva preta na mão esquerda, ele deu uma risada oca e calçou a luva novamente. Acredito que no continente sul, um lugar como este requer força, acrescentou Danites com um leve sorriso. A expressão de Anderson permaneceu a mesma enquanto ele continuava acariciando o queixo. Então, o que você planeja fazer? Danites apontou para a escada e disse: pretendo encontrar o chefe do hotel e pedir emprestado o dicionário dele. Acredito que ele ensinará a dutanês aos filhos. Essa é uma ideia que vale a pena perseguir. Mas mesmo com um dicionário, você não será capaz de dominá-la tão cedo. Mesmo se você entender alguns termos, ainda será bastante difícil. Afinal, o idioma que é um idioma completamente diferente do sistema do continente do norte, disse Anderson com TSK. Por que não sugiro uma solução para você? Seu capitão provavelmente lhe ensinou alguma magia ritualística no domínio do Deus do conhecimento e sabedoria, certo? Sim, Danites respondeu com um aceno de cabeça sem pensar duas vezes. Anderson bateu palmas e disse. Danites balançou a cabeça sem hesitar. Eu acredito no Senhor das Tempestades, e não no Deus do conhecimento sabedoria. A razão pela qual algumas das magias ritualísticas lançadas no passado receberam uma resposta foi por causa do capitão. Ao dizer isso, ele lançou um olhar para Anderson. Você não nasceu em Cigar, cresceu em Lemburg, foi colega de classe do capitão? Então você também deve ser um crente do Deus do conhecimento e da sabedoria. Não seria mais eficaz se você realizasse o ritual? Anderson balançou a cabeça e riu. Apesar de serem crentes, aqueles que podem realmente receber uma resposta estão em extrema minoria. Aparentemente em pensamento, ele disse. O melhor método é encontrar um padre ou bispo da Igreja do Conhecimento. Faça-os fazer alguns amuletos. Eu me lembro que há alguns peregrinos de Lemburg aqui no porto de Berens. Por que não vamos visitá-los amanhã? Danites estava prestes a dizer sim quando de repente revelou um olhar de suspeita. Tenho essa sensação incômoda de que você está tramando algo. A expressão de Anderson congelou imediatamente. No dirigível, Klein estava com o cinto de segurança fivelado e coberto por um cobertor enquanto se recostava no assento, já em sono profundo. Neste momento, estava escuro lá fora. Havia pouca luz das terras, e o cenário se espalhava lentamente, apesar de se mover em alta velocidade. Tudo parecia pacífico e silencioso. Depois de um período de tempo desconhecido, Klein acordou repentinamente enquanto esticava o pescoço. Como ele manteve ideado a obra nele, ele bebeu bastante água. Sua bexiga o acordou. Puxando o cobertor e desafivelando o cinto de segurança, Klein cobriu a boca e bocejou. Ele saiu da sala e se dirigiu ao banheiro no canto do corredor. Depois de se aliviar, lavou a mão e saiu do banheiro. Quando ele entrou no corredor, de repente viu uma figura. A figura estava de pé no meio das sombras. Ele estava vestindo uma túnica preta, e perto de seus olhos havia sombra e blush. À primeira vista, parecia uma sombra ou fantasma que havia flutuado de um cadáver. Madame Dali, Klein obviamente a reconheceu, pois imediatamente reagiu como se tivesse pulado de susto. Dali deu alguns passos à frente e olhou para o rosto de Wayne Dantes. Ela pausou seu olhar entre os olhos dele enquanto curvava a boca em um sorriso. Seus olhos e porte se assemelham a um amigo meu, especialmente os olhos. Klein imediatamente fingiu esclarecimento ao dizer com um sorriso, senhora, se nossos gêneros fossem trocados, seria uma maneira padrão de dar em cima de alguém. Os olhos de Dali não se afastaram enquanto ela ria. Não há necessidade de troca. A diferença de gênero não muda a definição de tais ações. Se fosse em qualquer outro momento, eu realmente estaria tentando enganá-lo para uma cama se tivesse dito algo assim, mesmo enganando você até o altar. No entanto, não tenho tais pensamentos no momento. Eu vim porque seus olhos realmente me lembram dele. É realmente impressionante falar com Madame Dali. Não posso deixá-la conduzir a conversa, caso contrário, ela pode perceber que Wayne Dantes não é o Casanova que tem uma preferência ampla, um especialista em romance. Em vez disso, ele não passa de um homem inexperiente na frente de mulheres encantadoras. Eu tenho que assumir a liderança nesta conversa. A mente de Klein se agitou quando ele perguntou diretamente de maneira meio brincalhona, senhora, você gosta daquele amigo de seu? Dali ficou surpresa por um segundo antes de erguer as sobrancelhas, abaixar a cabeça e sorrir. Isso não é algo que precisa ser escondido. Se ao menos ele pudesse ser como você, disposto a tomar a iniciativa diante de uma mulher,
proficiente em criar uma atmosfera sugestiva. Talvez se fosse esse o caso, já poderíamos ter filhos. Infelizmente, ele é um homem conservador. Quando ele conversa comigo, tudo o que ele fala são assuntos relacionados ao trabalho ou às suas experiências. Qualquer dica dada a ele ou qualquer piada exagerada apenas o faz parecer desconfortável. Ele sempre encontra desculpas para sair. Ele parecia velho e não cuidava do cabelo. Ele também tinha uma memória ruim. Ele até esqueceu meu aniversário. Sempre que eu pensava nele, ficava bravo, com vontade de empurrá-lo para a cama, amarrando seus braços na grade da cama. Klein olhou para a cabeça de Dali com um olhar sombrio enquanto suspirava para interrompê-la. Senhora, você falou demais. Dali olhou para cima, falando com um sorriso nada diferente do que antes. Eu pensei que você gostaria de falar sobre isso em um nível mais profundo. Klein soltou uma risada suave. Então por que você não transformou esses pensamentos em ação? Eu posso dizer que você não é apenas uma mulher que só pode falar. Dali zombou. Adivinhar. Depois disso, ela sentiu. Obrigado por não dizer que eu tenho assediado você. Enquanto falava, ela se virou e se dirigiu para o amplo salão onde estavam os Red Gloves. Os cantos da boca de Klein se curvaram ligeiramente quando ele voltou para seu quarto, balançando a cabeça. Quando ela chegou à entrada do amplo salão, Dali, cujos olhos pousaram nas tábuas do assoalho, de repente viu um cadarço desamarrado. Ela ergueu o olhar enquanto seus olhos refletiam Leonard Mitchell de cabelos pretos e olhos verdes. Leonard olhou para Wayne Dantes quando ele entrou em sua sala e disse com uma voz reprimida, ele tem muitos segredos. Ele não é uma pessoa simples. Dali riu e assentiu. Eu sei. Dito isso, ela passou rapidamente por Leonard Mitchell e entrou no amplo salão. Quando ela percorreu alguns metros, ela diminuiu o passo e mais uma vez abaixou a cabeça. Leonard permaneceu parado na porta, observando as longas sombras projetadas pelas luzes do lado de fora. Lenta e silenciosamente, ele exalou. Dentro do pequeno salão, Klein estava parado na porta, levantando a mão direita e esfregando as têmporas. Ele ficou lá como uma estátua. Ponto. Na casa dos Berg na cidade de Prata. Derrick sentou-se em um banquinho, mastigando o pão que foi feito com o pó de Black Face de Gras enquanto listava seriamente os assuntos que ainda não havia concluído nos últimos tempos. Não obtive a informação do bizarro Bunny que o Sr. Ward precisa. Ainda não tenho os pontos necessários para a característica sequência ciclo vampiro Beyonder. Só tenho 3 amigos. Isso não é suficiente. Todas as pistas que tenho sobre o mausoléu do ex-chefe não são muitas. Enquanto os pensamentos passavam por sua mente, Derrick encheu o estômago e tirou a camisa. Segurando um recipiente aberto que havia sido triturado em pedra, ele usou o líquido preto e pegajoso de dentro para espalhar os hematomas óbvios em seu corpo. Embora a cidade de Prata só tivesse grama da face negra comestível em sua vizinhança, ela não tinha apenas um tipo de planta. Eram muitos tipos de plantas, todas estranhas. Usando diferentes poderes, eles poderiam crescer e proliferar no ambiente escuro e sem sol que só tinha raios. Uma das tradições da cidade de Prata era selecionar diferentes plantas e misturá-las com órgãos de monstros para criar vários tipos de pomadas. Eles foram especialmente eficazes no tratamento da maioria dos ferimentos e doenças. Evitou que os residentes morressem apenas por causa de um problema trivial. Eles eram versões simplificadas do remédio mágico, pomada sagrada e fórmulas de óleo essencial que gerações de caçadores de demônios obtiveram de suas poções. Esses produtos de baixo nível tornaram-se assim uma tradição. Logo depois que Derrick aplicou a pomada e sentiu o cheiro pungente antes de vestir as roupas, de repente ouviu batidas na porta. Sua mente ficou tensa instintivamente, enquanto ele segurava o rugido do deus do trovão, o martelo azul escuro que tinha faíscas elétricas girando em torno dele. Ele cuidadosamente se aproximou da porta, preparado para matar qualquer monstro que de repente surgisse da escuridão. Quem é esse? Derrick perguntou com uma voz profunda. Uma voz rouca soou do lado de fora, Valer. Ao mesmo tempo, uma luz brilhante atravessava as frestas das portas e janelas. Esse era o poder de um Downy Paladin. Derrick relaxou ao abrir a porta e cumprimentou. Valer, você não está liderando uma equipe de patrulha hoje. Valer tinha 2,2 metros de altura e recentemente fez amizade com Derrick. Derrick também ficou muito impressionado com ele porque Valer foi capaz de controlar seus poderes em grande medida e era uma pessoa que cuidava muito bem de seus companheiros.
Além disso, a área de patrulha recente de sua equipe de patrulha incluía o mausoléu do ex-chefe. Valer tinha cabelo castanho amarelado que lembrava de Derrick e uma barba espessa. Seu passatempo favorito era brigar com os outros. Ao ouvir isso, ele disse com um sorriso: "O conselho de 6 membros acaba de ordenar que nossa equipe pule a área do antigo mausoléu do chefe. Esta área é o último local para nossa missão de patrulha. Vamos para o campo de treinamento. Vamos fazer algum exercício." O conselho de 6 membros ordenou especialmente que as equipes de patrulha fugissem daquela área. Eles planejam abrir a entrada do ex-chefe hoje. Eu me pergunto o que vai acontecer. Espero que não haja nenhuma conspiração sinistra do lado do ancião Lovia. Derrick ficou alarmado enquanto construía conexões apressadamente, mas estava perdido. Assim que ele vestiu suas roupas hesitantemente em preparação para se juntar a Valer no campo de treinamento, uma sombra surgiu das extremidades escuras da rua e disse: "Derrick Berg, o chefe pediu que você o visitasse na torre." Capítulo 897, a dica do chefe no topo da torre, no quarto que pertencia ao chefe. Colin Iliad tinha um corpo alto que era padrão da cidade de prata. Seu cabelo era grisalho, despenteado e bastante desgrenhado. Ele tinha rugas profundas em torno de suas bochechas, mas não havia rugas em outros lugares. Algumas cicatrizes antigas, profundas ou retorcidas, permaneciam em suas bochechas. Ele usava uma camisa de linho por dentro com um casaco marrom sobre o corpo. Em sua cintura havia um cinto, cheio de compartimentos minúsculos. Seus olhos azuis claros eram profundos, cheios de experiências e histórias que tinham visto. Depois que Derrick se curvou, o caçador de demônios assentiu gentilmente e apontou diagonalmente para os itens colocados na mesa. "Você ainda se lembra deles?" Derrick deu uma olhada quando seu olhar congelou de repente. Seus olhos refletiam 2 vermes translúcidos que tinham a espessura do dedo de uma criança. Verme do tempo. Eles eram Words of Time translúcidos com anéis. Eles eram Words of Time que vieram do avatar do Blasphemera Amon. Sim. Derrick ficou em silêncio por um segundo antes de responder instintivamente: "Eles foram deixados para trás por Amon." Colin Iliad assentiu indiscernivelmente e disse: "Um deles foi tossido por você." Sem esperar que Derrick dissesse uma palavra, ele continuou de maneira completa: "Você disse uma vez que, enquanto estava possuído por Amon, ficava atordoado a maior parte do tempo, como se estivesse em um sonho. Você estava ocasionalmente lúcido." Diante do olhar do chefe, Derrick assentiu, indicando que já havia feito tal descrição antes. Colin Iliad desviou o olhar e lançou-o pela janela, olhando para os prédios próximos. "Acho que não lhe contei as coisas que você fez durante esses tempos. Você fez um total de 2 rituais. Um deles tinha elementos de uma ação secreta, e o outro era como um sacrifício. Você obteve uma certa resposta. Você tem alguma lembrança de tais coisas?" "Na verdade, eu estava sendo monitorado quando procurei a ajuda do Sr. Tolo e usei o ritual de ação secreta para limpar o avatar de Amon." Derrick não ficou surpreso com o que o chefe estava mencionando. Ele havia sido avisado pelo enforcado que, com base na rica experiência dos anciãos da Cidade de Prata, era impossível que eles dispensassem alguém agindo de forma normal. Assim, foi obtida a conclusão de que ele havia sido constantemente monitorado depois do que saiu da masmorra. Isso foi corroborado pelo fato de alguém ter saído das sombras ao fazer o ritual de sacrifício. "Eu não tenho nenhuma lembrança." Derrick fingiu estar pensando antes de balançar a cabeça. Colin, que observava com o canto do olho, virou a cabeça e disse com um suspiro: "Tente se lembrar com cuidado. Esses 2 vermes deixados por Amon são materiais de grande valor. Tenho tentado encontrar maneiras de usá-los. Se eu puder transformá-los secretamente em itens, isso pode ser um trunfo que ninguém mais conhece. Pode jogar um papel crucial em momentos críticos. Durante os 2 rituais que você experimentou, você pode ter símbolos, encantamentos antigos ou elementos misteriosos que podem ser usados como referência. Pense sobre isso com cuidado." Se isso fosse no passado, Derrick teria entendido o chefe apenas superficialmente, mas, neste momento, ele conseguiu interpretar o significado oculto e indireto por trás da frase, embora demorasse alguns segundos. "Eu sei que ainda existe uma certa conexão entre você e Amon. Estaremos abrindo um mausoléu para o ex-chefe da Cidade de Prata.
Preciso preparar trunfos adicionais contra quaisquer acidentes inesperados ou fazer com que Love e companhia usem para infligir qualquer dano à Cidade de Prata. Tente tentar a comunicação. O senhor enforcado estava certo. Quanto mais alto for o nível de alguém, mais experientes eles estarão em lidar com o perigo e mais acostumados estarão a se expressar falando em enigmas. É uma forma de deixar opções em aberto para ambas as partes. De repente, Derrick sentiu que havia dominado uma técnica específica. Ao perceber que o objetivo do chefe era limitar Anciã Love e como ela representava o Criador caído, ele sentiu que precisava fazer algo. No entanto, ele não tinha ideia de como usar um Ormoftime. Tudo o que ele podia fazer era rezar para o Senhor Louco e ver se ele poderia fornecer alguma ajuda. Vou tentar o meu melhor para lembrar. Eu preciso de um quarto silencioso. Enquanto Derrick falava, ele fez uma pausa, deliberando sobre suas palavras. Colin Iliad estava aparentemente preparado quando apontou para o corredor. Muitos dos quartos do outro lado do corredor não têm pessoas neles. Escolham você mesmo. Sim, Excelência. Derrick fez uma reverência e saiu da sala antes de entrar em uma sala não utilizada. Ele trancou a porta de madeira, sentou-se e, no canto escuro, rezou baixinho enquanto seus olhos emitiam um brilho suave. Baía de Desi, Porto de Skelsson. Clem saiu do dirigível pela passarela com a mala na mão, preparado para seguir para a cidade em uma carruagem preparada pela base militar. Quanto a Dali Simone, Leonard Mitchell e os outros Redgloves, eles foram o primeiro lote a deixar o dirigível. Clem fora arranjado para ser um dos últimos, portanto, eles não se conheceram. Depois de entrar na cidade e encontrar um hotel para ficar, ele se preparou para descansar um pouco para remediar o sono ruim que teve na noite anterior. De repente, ele ouviu uma série de apelos ilusórios empilhados. Parece Little Sun. Clem bocejou enquanto cobria a boca e entrou em um banheiro apertado. Com muita dificuldade, deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa, cinzenta. Como ele esperava, a estrela carmesim que piscava e crescia não era outra senão aquela que representava o sol. Ele emanou sua espiritualidade para entrar em contato com ela, e rapidamente aprendeu a que se referia a oração do sol. O chefe da Cidade de Prata está perguntando ao pequeno sol, não, perguntando o que ele pensa ser Amon sobre como usar um feitiço Ormoftime. Felizmente, eu tive essa pergunta anteriormente e já obtive uma resposta. No entanto, usando o Ormoftime o tempo para criar um feitiço potente que pode trocar destinos temporariamente exigirá que ele reze para o louco. Isso não exporia diretamente o fato de que aquele que está por trás de Little Sun não é Amon, mas alguma existência oculta desconhecida? Clem bateu na borda da mesa manchada enquanto considerava seriamente como deveria responder. Em menos de um minuto, ele rapidamente reformulou sua linha de pensamento e descobriu que suas preocupações não tinham sentido. Em primeiro lugar, além do pastor ancião Lovia, que pode receber certas revelações do verdadeiro Criador, ninguém na Cidade de Prata conhece Amon. Tudo o que eles podem imaginar é que ele é provavelmente o anjo do tempo, dos 8 reis dos anjos que estavam ao lado do Criador. Portanto, mesmo que aprendam sobre uma existência chamada o Louco, provavelmente acreditarão que é o verdadeiro corpo de Amon, ou uma divindade na qual Amon agora acredita. Em segundo lugar, o nome honorífico de Louco não é mais um segredo para o verdadeiro Criador, o blasfemador Amon e o pastor ancião Lovia. Não importa se mais pessoas da Cidade de Prata souberem disso. Em terceiro lugar, o chefe chamado Colin Iliad é apenas um caçador de demônios. Mesmo que ele conheça o nome honorífico de Louco e tenha um artefato selado de grau 0, não há nada que ele possa fazer. Afinal, o blasfemador Amon e o verdadeiro Criador não bateram à minha porta no meio da noite. Finalmente, o chefe do conselho de 6 membros está ciente de um problema com Little Sun. Ele só não deixou isso óbvio. Enquanto seus pensamentos disparavam, ele sentiu que precisava ser mais ousado. Talvez eu possa usar esta oportunidade para desenvolver outra ou 2 Donlienes, não, quero dizer crentes. Little Sun não terá mais que lutar sozinha no futuro. Além disso, já melhorei desde quando apaguei o avatar do Amon. Também acumulei um conhecimento ainda mais profundo em misticismo. Eu impunho o cetro do Deus do Mar e posso agitar ainda mais os poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza. Não preciso me preocupar em perder nada ao enfrentar um semideus da sequência 4 durante o ritual. Contanto que eu não o puxe precipitadamente acima da névoa cinza.
Klein rapidamente se decidiu e lançou o método para criar um sifão do destino Charminá, estrela carmesim que representa o sol. Ponto. Bater. 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 O som de batidas ressoou dentro da sala do chefe no topo da torre. E antes mesmo que a batida soasse, Colin Iliad já sabia que Derrickberg havia aberto a porta e estava caminhando para seu quarto. Entre. Ele virou o corpo e encarou a porta. Derrick abriu a porta e entrou. Curvando-se, ele disse, Vossa Excelência, lembrei-me de alguns detalhes vagos. Colin Iliad assentiu com uma expressão calma. O que eles são? Use prata pura e mercúrio como materiais. Derrick descreveu sucintamente o início do ritual e fez uma pausa. Acho que murmurei um nome honorífico naquela época, o louco que não pertence a esta época. Colin estreitou os olhos e imediatamente o interrompeu. Os símbolos correspondentes são os que ficaram na vela? Sim, respondeu Derrick francamente. A segunda linha é, o governante misterioso acima da névoa cinza. Nesse momento, Colin o interrompeu mais uma vez. Não há necessidade de outros materiais rituais? Não, Derrick assentiu, sentindo-se um pouco confuso. Só então ele percebeu que o chefe aparentemente o estava impedindo deliberadamente de recitar o nome honorífico do Senhor Louco. Sim. Nossa língua comum é Jotun. É uma linguagem que pode agitar os poderes da natureza. Se eu dissesse diretamente o nome honorífico, isso resultaria em todos os tipos de efeitos desconhecidos. Eu sei que o Senhor Louco é uma verdadeira divindade e confiável, então eu estava recitando tudo habitualmente. No entanto, o chefe não sabe disso. Derrick continuou, sentindo-se um pouco esclarecido. Terceira linha, o rei de amarelo e preto que exerce boa sorte. Colin silenciosamente ouviu em silêncio antes de assentir. Muito bom. Embora eu não possa ter certeza de que o conteúdo que você lembra é de alguma utilidade, ainda é uma contribuição considerável. Vou conseguir alguém para adicionar a sua contribuição. Volte, ou vá para a biblioteca para ler alguns livros por um tempo. Sim, Excelência. Derrick tinha um olhar inexpressivo enquanto silenciosamente dava um suspiro de alívio e rapidamente se retirava para a sala no topo da torre. Colin Iliad o observou sair antes de ir para trás de sua mesa e se sentar. Ele lançou seu olhar sobre os dois vermes anelados translúcidos à sua frente. Ao lado dos vermes havia um caderno. Desenhado nele estava um símbolo secreto composto de metade de um olho sem pupila e metade de linhas contorcidas. O olhar de Colin permaneceu fixo por um tempo, como se estivesse petrificado. Depois de um tempo, ele se levantou lentamente e pegou 3 velas. Capítulo 898. Resposta. Depois de colocar as velas, Colin Iliad encontrou um pedaço de prata pura e pegou uma faca de trinchar ao lado dele. Com golpes firmes, ele esculpiu um recipiente de amuleto do tamanho da palma da mão. Então, ele seguiu a descrição de Derrickberg, desenhando o símbolo secreto do louco em ambos os lados da peça de prata. Todo o processo foi concluído rapidamente. Se um observador estivesse observando, eles não seriam capazes de discernir suas ações. No entanto, o produto final não apresentou falhas. Parecia uma obra de arte que havia sido esculpida lentamente. Logo em seguida, Colin Iliad encontrou outra garrafa de mercúrio. Usando diretamente sua poderosa espiritualidade, ele guiou o líquido para dentro para escorrer no encanto e preencher todos os padrões. Ele evitou que o mercúrio do lado voltado para baixo gotejasse devido à gravidade. Repetindo o processo, ele fez um segundo amuleto. Colin Iliad colocou na frente das velas e colocou um verme anelado translúcido em cada um deles. Comparado a ele se levantando silenciosamente, cada movimento do Colin atual era estável, calmo e firme. Ele não mostrou nenhum sinal de hesitação, assim como enfrentou monstros poderosos que surgiram da escuridão. Depois de terminar o ritual, ele deu 2 passos para trás e removeu as espadas cruzadas que estavam penduradas na parede. Ele os enfiou nas fendas dos ladrilhos do chão da porta. Então fechou os olhos e murmurou. Feixes de luz puros e espessos emergiram do vazio enquanto envolviam as 2 espadas com um sentimento sagrado e glorioso. Os feixes de luz aumentavam em quantidade, transformando-se lentamente em água líquida que escorria pelas frestas dos ladrilhos e das paredes, formando uma gaiola que o isolava do exterior. Como caçador de demônios sênior, Colin Iliad não desejava tomar tais medidas de precaução ao realizar um ritual. Isso porque havia uma pequena chance de irritar o alvo, provocando desdobramentos perigosos. No entanto,
Ele não teve escolha a não ser fazê-lo porque precisava ter certeza de que, mesmo que o ritual falhasse, mesmo que o louco fosse uma existência cheia de malícia, e mesmo que morresse no altar, ele não traria muito dano à Cidade de Prata. Em relação ao poder defensivo da gaiola, Colin estava bastante confiante porque isso se originou diretamente de um artefato selado semelhante a um deus, uma coroa que o rei gigante Aurmir usava, prova da glória. Esta foi uma das principais razões pelas quais a Cidade de Prata poderia sobreviver onda após onda de assaltos de monstros na Idade das Trevas. Com todos os preparativos concluídos, usando apenas sua espiritualidade, Colin Ilíada usou sua mesa como altar e criou um ambiente sagrado e limpo que ninguém poderia perturbar. Ele então acendeu as 3 velas. A pálida luz amarela piscou enquanto refletia em seus olhos. Ele curvou a cabeça e espalhou o pó da planta, couro de monstro e pelo na chama da vela os acendeu e jogou em um caldeirão para agradar a existência secreta para a qual ele estava prestes a rezar. Tais atos não eram raros na Cidade de Prata. De conhecimento de todos, havia rituais realizados visando o Criador, mas de tempos em tempos, certos residentes eram atraídos por existências desconhecidas durante suas patrulhas ou explorações, tentados a realizar todos os tipos de rituais. A maior parte do último foi um ato passivo, mas houve alguns que foram feitos de forma proativa. Por um lado, o desespero cumulativo de não receber nenhuma resposta do Criador os deixou ansiosos para se agarrar a qualquer outra existência na qual confiar e, por outro lado, muitas gerações do Conselho de 6 membros chegaram a um consenso comum. Que o Criador que abandonou a Terra pode muito bem não voltar. Buscar outras alternativas era algo que precisava ser agilizado, mas, infelizmente, tais tentativas só levavam a nada ou à morte, nada mais. E foi por esse motivo que, independente das dificuldades enfrentadas ou quantas vezes descobriram cidades que foram destruídas por causa de deuses do mal, a Cidade de Prata continuou sua exploração de regiões que estavam mais distantes. Quanto ao próprio Colin Ilíada, a descoberta do forasteiro, Jaque, trouxe-lhe uma sensação indescritível de surpresa e esperança. Os encontros quando eles exploraram a Cidade da Tarde e as profecias da trama dos Reis dos Anjos e do Eclesiástico o fizeram sentir uma sensação de urgência mais premente. Ele não tinha mais esperança no retorno do Criador. Com as 2 razões combinadas, junto com a normalidade de Lovida e Rick, bem como a profecia do Apocalipse, como chefe do Conselho de 6 membros, semideus sênior e poderoso caçador de demônios, Colin Ilíada não teve escolha a não ser tentar dançar no fio de uma faca. Ele não teve escolha a não ser considerar fazer uma transação com uma existência oculta. Exalando silenciosamente, Colin deu um passo para trás e cantou com um tom desgastado pelo tempo, o louco que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Eu rezo para você, rezando pela força que vem do mistério, e rezando pela dádiva que vem da boa sorte. Eu imploro que faça esses itens neste altar se transformarem em amuletos. Assim que Colin falou com uma cadência de mistério, ele viu o altar à sua frente escurecer imediatamente. Era como se uma divindade indescritível emanasse da vela no meio. A chama da vela cresceu instantaneamente, mas não conseguiu iluminar os arredores. Em vez disso, fez tudo se tornar ilusório, fazendo com que inúmeras formas produzissem sombras transparentes aparentemente inexistentes enquanto cobriam cada centímetro. Bem acima deste mundo ilusório e de inúmeras figuras, havia 7 brilhos lustrosos de cores diferentes em espiral. Eles pareciam possuir imenso conhecimento. E acima desses 7 brilhos lustrosos, havia uma névoa branco-acinzentada sem fim, e acima havia um antigo palácio que olhava para tudo. O caçador de demônios Colin esqueceu temporariamente todo o resto enquanto olhava atentamente para a cena acima do altar. Era como se algo que só existia em livros ou tomos antigos tivesse dado um passo através do ilusório e entrado na realidade, aparecendo diante dele. Se ele se lembrava corretamente, provavelmente era a projeção do mundo espiritual. Antes do desastre, antes que o Criador abandonasse esta terra, era fácil observar e entrar no mundo espiritual. O mundo espiritual agora só existia nos livros didáticos e vários registros da Cidade de Prata, mas ninguém podia tocá-lo. Nesse momento, um som ilusório e rangente soou. O antigo palácio que dava para a névoa cinza e o mundo espiritual parecia abrir suas portas. Logo em seguida, Colin viu os amuletos disformes na frente da vela produzirem um brilho acinzentado.
Seus padrões foram então iluminados, à medida que se entrecruzavam, repentinamente explodindo em um brilho ofuscante, envolvendo as folhas de prata pura e os vermes anelados. O mundo escuro acima de todo o altar também se deformou instantaneamente. Tudo foi rapidamente restaurado ao normal quando dois estranhos amuletos cristalinos pretos apareceram no altar. Eles eram como um par de olhos de alguma existência que silenciosamente observavam o mundo. O caçador de demônios Colin foi pego de surpresa quando retraiu o olhar e abaixou a cabeça. Com uma voz profunda, ele disse: "Obrigado por suas bênçãos, louvado seja você." Ele não demorou e imediatamente terminou o ritual e removeu o selo. Depois de fazer tudo isso, este chefe da cidade de prata do conselho de 6 membros voltou para a mesa e pegou os 2 amuletos feitos dos 2 remanescentes do Avatar Amon. Neste momento, sua mente ainda estava fixada na cena que ele havia visto anteriormente. Com base em seu conhecimento em misticismo, aqueles que estavam situados no alto do mundo espiritual foram mencionados como as 7 luzes em tomos antigos. Acreditava-se que eles eram próximos aos das divindades, mas nenhum dos registros indicava o que estava acima das 7 luzes ou o que representava a névoa cinza. Eles não indicavam o que representava o antigo palácio que estava envolto pela névoa cinza enquanto contemplava todo o mundo espiritual. E durante todo o ritual, Colin Ilíada apenas sentiu que o louco a quem ele estava rezando era sério, misterioso e todo-poderoso, nada como os seres malignos que frequentemente gostavam de expressar seus poderes como se estivessem ansiosos para mostrar algo. Tal desempenho teve um paralelo próximo nos registros da Cidade de Prata, o Criador. Enquanto ele olhava para os amuletos em mãos e sua condição, o grisalho caçador de demônios Colin de repente fechou os olhos enquanto figuras passavam por sua mente por algum motivo. Eles eram seu pai, mãe, irmão mais velho, irmã mais nova, filho mais velho, filho mais novo, filha e neto mais velho, cujas vidas ele havia acabado pessoalmente. Este já velho chefe permaneceu em silêncio por muito tempo antes de suspirar baixinho de repente. Já se passaram 2.583 anos. Após 2.583 anos, a Cidade de Prata finalmente recebeu uma resposta normal. Ponto. Na biblioteca no campanário. Derrick estava na seção de mitos antigos que ele costumava navegar quando viu um caderno que nunca tinha visto antes. A capa deste caderno foi feita com a pele de um determinado monstro. Havia padrões nítidos nele, e as páginas dentro eram velhas e amareladas. Os registros incluíam as experiências do autor original quando ele encontrou diferentes monstros. Esses monstros eram acessíveis principalmente nos livros didáticos da Cidade de Prata. Até mesmo suas características especiais eram as mesmas. No entanto, os pensamentos e experiências das inúmeras batalhas deixaram Derrick lendo com prazer enquanto lia seriamente. Ao folheá-lo, ele de repente notou um monstro chamado Chapezifter. Esses monstros não vinham equipados com inteligência para se comunicar, mas eram hábeis em armar armadilhas para lidar com os alvos. Além disso, eles podiam se disfarçar de outros, usando o que pareciam métodos fascinantes para completar uma caçada. O dono do notebook havia comentado sobre eles como sendo bizarros e perigosos. Isso é muito semelhante ao palpite do Sr. Ward sobre as características do bizarro Bunny. Poderia o metamorfo ser o bizarro Bunny? Derrick ficou encantado ao ler rapidamente o restante do registro. Ele descobriu que esse tipo de monstro vivia ao norte, nas ruínas de uma cidade distante. E os monstros na escuridão daquela área eram poderosos e aterrorizantes. Mesmo o conselho, de 6 membros, não foi capaz de lidar com alguns deles. Portanto, após 2 tentativas, a Cidade de Prata interrompeu qualquer exploração da área. Até o momento, a exploração da área não havia sido retomada. Devido a tais razões, os livros didáticos da Cidade de Prata não faziam menção aos monstros únicos de lá. Depois de ler o registro, Derrick inconscientemente folheou o caderno até a última página, desejando saber quem havia experimentado as 2 explorações angustiantes. Ao folheá-lo, viu um nome: Colin Ilíada. Condado de Desi, Porto de Skeleton. Clem voltou ao mundo real, esfregou as têmporas e caiu na cama. Para dar ao chefe da Cidade de Prata uma melhor impressão do louco e gerar mais confiança, ele adicionou proativamente alguns efeitos especiais ao responder, expressando o poder do espaço misterioso acima da névoa cinza durante o ritual de ação secreta e o ritual de sacrifício e doação. Isso consumiu uma quantidade considerável de sua espiritualidade, exaurindo-o.
Encontrarei comida para a fome rastejante quando acordar. Vou deixá-lo tirar uma boa soneca acima da névoa cinzenta. Klein pensou em seu estupor e logo adormeceu. Ele foi acordado por sua barriga roncando depois de dormir de manhã à tarde. Capítulo 899 Mundo espiritual do mar Berserk. Os ingredientes usados para as tortas de Desi são muito mais generosos do que em Backlund. No entanto, eles preferem adicionar algumas especiarias locais. Parecia um pouco estranho ao dar as primeiras mordidas, mas, depois de se acostumar, é um estilo bem diferente. Klein sentou-se dentro de seu hotel e alternava entre dar uma garfada na torta oleosa e beber um gole de doce fresco e refrescante. Chá gelado. Ele estava vivendo uma vida bastante idílica. Depois que ele se satisfez, ele não fez as malas imediatamente. Ele pegou a cartola na cadeira ao lado dele e a vestiu. Enquanto isso, sua palma esquerda de repente ficou transparente enquanto todo o seu corpo desaparecia. Klein havia entrado no mundo espiritual e planejava viajar para o porto de Poto no mar Berserk. Ele estava lá para procurar comida para Krepingunger. Skelsson, onde ele estava, pertencia à Baía de Desi, mas não ficava em nenhum lugar ao longo da costa, pois era uma ilha. Esta era a ilha mais ao sul da Baía de Desi, e passar por ela significava entrar no mar Berserk. Portanto, no segundo Klein se dirigiu para as coordenadas predeterminadas. Uma visão anormal apareceu diante de seus olhos. Os fluxos de ar do mundo espiritual pareciam se materializar enquanto giravam em um vento. Eles uivaram enquanto envolviam uma enorme região que parecia sem limites. Estava escuro lá dentro, com camadas de nuvens escuras. Relâmpagos, manchados com a escuridão profunda, continuaram piscando, iluminando a área ao redor como se fosse o apocalipse. Naquele momento, Klein sentiu como se tivesse chegado a um mar eternamente devastado por tempestades. No entanto, ele sabia com certeza que este era o mundo espiritual. Na verdade, é exatamente como muitos livros sobre misticismo mencionam. O poder envolvido com o desaparecimento da morte não apenas mudou o clima atmosférico do mar entre o continente do norte e o continente do sul, mas também o encheu de desastre e perigo. É como seu nome foi derivado. Além disso, também quebrou a barreira entre a realidade e o ilusório, manchando e danificando o mundo espiritual correspondente e fazendo com que eles afetassem um ao outro. No mar Berserk, se alguém realiza um ritual que envolve o mundo espiritual, usando poderes relacionados ao espírito mundo, haverá uma grande probabilidade de ocorrer um acidente, causando desenvolvimentos inimagináveis. Klein refletiu pungentemente enquanto usava seus olhos para verificar o que os livros escreviam. Do seu ponto de vista, se não fosse por isso, os vários países do continente do norte não teriam esperado que o imperador Roselle encontrasse a rota marítima segura antes de terem a chance de invadir o continente do sul. Afinal, para a maioria dos Beyonders de alta sequência, eles poderiam facilmente atravessar tipos normais de barreiras naturais. A rota marítima segura de Roselle não era apenas de natureza geológica, mas também mística por natureza. Isso também significava que, uma vez que o mar Berserk e o mundo espiritual estavam influenciando um ao outro e se sobrepondo, Klein poderia usar diretamente os mapas do mar local para atravessar as calamidades do mundo espiritual. Relembrando o conteúdo que havia lido antes, Klein encontrou o local correto e entrou no mundo espiritual das trevas. O uivo dos vendavais soava de todas as direções. Mesmo as rajadas secundárias de vento deixaram um calafrio na alma ou na espinha de Klein. Isso o fez acreditar que, se ele tivesse viajado em um estado de corpo espiritual sem uso da carta do Imperador Negro, da carta do Tirano e do apito de cobre de Azik para aumentar a si mesmo, havia uma boa chance de ele sofrer uma lesão grave. E se essa não fosse a rota marítima segura, ele acreditava que havia uma chance de seu corpo físico não resistir às tempestades negras, que estavam cheias de morte. Comparados aos vendavais, os raios escuros eram muito mais perigosos. Klein suspeitava que não suportaria nem mesmo ser atingido por um deles. Quanto ao redemoinho oculto e às criaturas errantes, eles eram outra forma de perigo. Este é um lugar sem água do mar material. Eu me pergunto o que há no final do redemoinho. Klein seguiu a rota segura do mar e atravessou a terra em uma velocidade adequada. De vez em quando, ele inspecionava seus arredores para ampliar seus horizontes. De repente, ele viu uma estranha criatura. Arrastava uma enorme foice e estava situado dentro de um furacão negro. Como era formado por crânios individuais, era inchado e maciço.
Os crânios eram branco acinzentados ou preto acinzentados de tamanhos variados. Eles também eram de espécies diferentes, e todos eles foram empilhados em um, formando seu tronco, membros e cabeça. Quase ao mesmo tempo em que Clem viu essa estranha criatura, também descobriu Clem. Todos os crânios viraram suas cabeças em uníssono, produzindo um rangido que não podia ser escondido. As cavidades oculares escuras eram incontáveis em número enquanto se seguiam e se sobrepunham umas às outras. A testa de Clem latejava enquanto ele usava viajar para passar pela área, entrando na próxima rota marítima segura. E no mar ilusório próximo, braços sangrentos e tentáculos preto-esverdeados ilusórios se estendiam da superfície do mar. Fora da cidade de prata, um mausoléu negro ficava invertido sobre o solo como uma pirâmide invertida. Naquele momento, havia todos os tipos de densas plantas negras que cresciam das rachaduras nos tijolos do mausoléu. Até a pesada porta da entrada estava coberta delas. Colin Ilíada tinha 2 espadas penduradas nas costas enquanto ele estava com 2 outros anciãos do conselho de 6 membros. Eles estavam observando a passagem que os levava diagonalmente para o subsolo. Lovia com seu cabelo prateado e encaracolado observou silenciosamente por um momento antes de dizer, já deveria ser possível. Ao contrário de como ela geralmente alternava aleatoriamente entre 2 estados mentais, este pastor ancião agora estava sério e calmo. Ela não mostrava nenhum sinal de anormalidade, pois seus olhos cinza claros eram profundos e plácidos. Colin assentiu gentilmente e tirou um frasco de remédio de 2 compartimentos diferentes em seu cinto. Desaparafusando as tampas, ele as engoliu. Seus olhos azuis claros brilharam rapidamente. Sua pele sem rugas tinha vasos sanguíneos salientes à medida que eram tingidos de prata. Logo em seguida, o chefe sacou uma espada e espalhou uma pomada cinza prateada em sua superfície. Enquanto tomava medidas para se preparar, outro elder do conselho de 6 membros, White Shirmont, fez algo semelhante. Este homem careca que tinha um símbolo tatuado na cabeça tinha quase 2,5 metros de altura. Ele não parecia ter mais de 45 anos. Mas, na verdade, ele tinha quase 80. Ele também era um caçador de demônios da sequência 4, um semideus que era um dos principais pilares de sustentação da Cidade de Prata. Na Cidade de Prata, devido à falta de ingredientes principais, e com os cidadãos conhecendo o método de atuação e tendo experiência de combate suficiente, eles avançaram de sequências baixas para médias com bastante facilidade. Os Beyonders da sequência 6 eram a maioria, mas a partir da sequência 5, devido aos rituais exigidos e outros motivos, o número de Beyonders caiu drasticamente. Na sequência 4, onde houve uma mudança qualitativa, uma geração inteira pode nem mesmo produzir uma. White Shirmont não empunhava como um caçador de demônios ortodoxo. Isso lhe permitiu usar pomadas diferentes para produzir efeitos diferentes para lidar com situações mais complicadas. Ele empunhava um martelo cinza-ferro e nas costas havia um enorme arco que era tão grande quanto o seu corpo. Ele era como um gigante miniaturizado que saiu de uma pintura a óleo. O arco era um item místico, que não tinha efeitos colaterais excessivamente graves. Nos registros históricos da Cidade de Prata, ela recebeu esse nome por matar um dragão no nível de semideus. Seu nome era Dragon Slaying Bo. Depois de terminar os preparativos, White bateu com o martelo na frente dele com força, puxou o arco e puxou lentamente para trás. Relâmpagos escaldantes emergiram repentinamente conforme se condensavam em um só, e à medida que crescia com atração, formava uma flecha ofuscante e radiante entre a corda e a parte de trás do arco. Assim que os dedos de White soltaram a corda do arco, a flecha relâmpago disparou direto para a porta do mausoléu, que estava invadida por ervas daninhas semelhantes a cabelos humanos. Silenciosamente, apesar da porta parecia ter apodrecido há muito tempo. Ele explodiu em pedaços junto com a explosão do raio elétrico, revelando uma passagem profunda. Esta passagem brilhava com pálidas luzes brancas. Estendia-se muito além do que os olhos podiam ver, dando uma sensação assustadora e fria. Os olhos de Colin de repente brilharam com 2 complexos símbolos verdes escuros, e ele refletiu a entrada do mausoléu neles. Alguns segundos depois, ele segurou sua espada na diagonal e entrou no mausoléu. White pendurou seu arco matador de dragões, pegou seu martelo e o seguiu de perto. A expressão de Lovia vestida de púrpura permaneceu a mesma enquanto ela seguia pela porta quebrada em um ritmo decente com as mãos vazias.
Enquanto desciam por seções de passagens e escadas, os 3 membros do conselho de 6 membros não demonstraram nenhuma inquietação ou ansiedade no ambiente completamente silencioso. Eles permitiram que seus passos ecoassem em seus arredores. Depois de descer um nível, eles de repente viram um rio diante deles. Era um rio ilusório e negro como azeviche. Sob a superfície do rio havia braços cor de sangue que haviam sido esfolados. Veias verdes com rosto de bebê e tentáculos escorregados com olhos estavam densamente entrelaçados. Eles continuaram se debatendo para cima em uma tentativa de agarrar o que quer que passasse por eles. O rio estava perto do lado da entrada. Havia figuras de diferentes alturas vestindo roupas velhas com as costas voltadas para os 3 anciãos. Eles continuaram andando de um lado para o outro como se estivessem aborrecidos com a travessa do rio. De repente, um deles sentiu o trio se aproximando deles. Ele lentamente virou o seu corpo para olhar para Colin, White e Lovia. Era um ancião com o cabelo completamente branco. Sua testa e os cantos da boca estavam profundamente enrugados. Seus olhos eram azuis claros e ocos. Sua expressão estava entorpecida e vazia. As pupilas de Colin e Líada encolheram quando ele reconheceu o homem. Era seu irmão, o irmão que fora possuído por Amon. Ele havia pessoalmente acabado com sua vida. Nesse momento, as outras figuras se viraram, revelando rostos que Colin, White e Lovia acharam extremamente familiares. Mas todos eram rostos anormalmente entorpecidos. A expressão de Lovia permaneceu imperturbável, mas atrás dela, um cavaleiro ilusório com mais de 5 metros de altura apareceu em algum momento. Este cavaleiro usava uma antiga armadura prateada de corpo inteiro. Seus olhos eram vermelhos como sangue enquanto queimavam como chamas. Depois de atravessar a rota marítima segura por cerca de 10 segundos, Klein chegou ao porto de Poto, no Mar Berserk. Este local desviava-se da principal rota marítima e não pertencia a nenhum país. Era uma cidade livre para piratas. Quando seus pés atingiram a rocha sólida, ele produziu aleatoriamente um rosto, mas não estava com pressa de entrar na cidade portuária que tinha edifícios dispostos aleatoriamente. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma cigarreira de ferro. Ao passar pelo mundo espiritual do Mar Berserk, ele sentiu o apito de cobre de Azik tremendo levemente. Removendo a parede da espiritualidade, Klein abriu a caixa de charutos e tirou o antigo e requintado apito de cobre. Este apito de cobre havia perdido sua frieza e suavidade habituais e agora estava queimando. No entanto, essa anomalia estava se dissipando rapidamente. Capítulo 900. Autorrecomendação. Suspeita-se que a anormalidade associada ao Mar Berserk seja o resultado da morte da morte. Diz a lenda que o cadáver e os itens desta divindade estão escondidos em algum lugar dessas águas, esperando alguém com uma chave especial para abri-los. Este apito de cobre veio de Sr. Azik, e o Sr. Azik é de fato um descendente direto da morte, além de ser da primeira ou segunda geração. Portanto, este apito de cobre sentiu algo e foi influenciado. Pensamentos passaram rapidamente pela mente de Klein enquanto se reuniam hoje para formar uma teoria. Ele planejou encontrar uma pousada em Poto Abor, acima da névoa cinza, e usar a adivinhação dos sonhos para tentar obter uma revelação. Então, ele consideraria o tempo e o método para retornar ao porto de Skilson. Era para evitar que ele se deparasse com qualquer acidente evitável. E antes disso, ele precisava buscar comida para a fome rastejante. Depois de descer o penhasco à beira-mar, Klein entrou no porto de Poto. Os edifícios aqui foram praticamente construídos em qualquer lugar desejado. Quase não houve planejamento, fazendo com que as estradas fossem muito largas ou estreitas a ponto de permitir a passagem de apenas uma pessoa. Em certas áreas, ao olhar para cima, não se podia ver o céu, apenas para ver uma faixa de roupas penduradas para secar. De cara nova, Klein passeava por tal ambiente com muitos pedestres vestidos com trajes de pirata. Ele então se dirigia habitualmente ao bar em busca de presas. Neste momento, ele viu várias pessoas reunidas em um quadro de avisos em uma praça à frente. O que está acontecendo? Com sua curiosidade aguçada, Klein se aproximou da área. Usando seu equilíbrio e agilidade como um palhaço, ele passou pelas brechas da multidão antes de chegar a um ponto onde pudesse ver o quadro de avisos. No quadro de avisos, havia um pedaço de papel que era arrogante, cobrindo todos os outros pedaços de papel. Era óbvio à primeira vista. Seu título era Recrutamento da Tripulação do Imperador Negro. O Imperador Negro. Não é o navio do Rei dos Cinco Mares, Nast?
Aquele que pode atravessar o mundo espiritual? Considerando como ele pode ser considerado o rei dos piratas, ele está recrutando membros da tripulação abertamente. Klein ficou bastante surpreso ao falar deliberadamente com uma voz reprimida. Como isso é possível? Por que não? Um homem robusto ao lado dele com o braço exposto pelas mangas arregaçadas riu alto. Pode ser impossível no passado, mas é possível agora. Por quê? Klein esperava que alguém respondesse. Imediatamente, ele virou a cabeça e perguntou. O homem corpulento tinha tatuagens por todos os braços e bochechas, fazendo-o parecer feroz. Ao ouvir isso, ele apontou para a direção da principal rota marítima e disse, uma semana atrás, o Imperador Negro e o altamente promovido navio de guerra blindado a vapor de Loen, o Prites, se encontraram e se enfrentaram em uma batalha naval. O Imperador Negro teve muitas baixas e está preciso urgentemente de mais mão de obra. A primeira reação de Klein foi que não fazia sentido místico. Com base no conteúdo publicado nos jornais e nos rumores que ouviu no mar, ele sabia que o Prites era um navio de guerra no sentido normal. Faltava qualquer elemento do Beyonder. Talvez em termos de dano físico, fosse mais forte que o Imperador Negro, mas este poderia usar o mundo espiritual para pular, assim como uma versão grande de um viajante. Não havia armamento comum que pudesse danificá-lo. Além disso, o Rei dos Cinco Mares Nasti era provavelmente um semideus da sequência 3 dos caminhos divinos do Imperador Negro. Ele era a potência mais infame no mar. Ele poderia distorcer diretamente as trajetórias das balas de canhão, tornando-o quase invencível ao enfrentar uma frota que não era mística em nenhum sentido. Do ponto de vista de Klein, eles eram inimigos em dois níveis completamente diferentes. No entanto, o resultado final não era algo que ele pudesse imaginar. Ele não escondeu seu espanto ao deixar escapar, e o Prites? O homem de aparência feroz balançou a cabeça e respondeu, não tenho muita certeza, mas ouvi dizer que não foi danificado. Apenas 2 corvetas foram afundadas. Isso. Klein foi pego de surpresa antes de chegar a uma ligeira compreensão do que aconteceu. Ele relembrou a situação dele roubando a múmia Tutancê II. O semideus militar havia usado a lei que tinha o poder do mistério enfraquecido e o real fortalecido. Uma vez que isso entrou em vigor, o Black Emperor era apenas um veleiro um pouco especial com alguma extraordinariedade. Definitivamente, não poderia vencer um navio de guerra blindado. Nem poderia fugir. Isso também significava que o Prites tinha uma existência semideus do lado dos militares, ou então tal lei não teria entrado em vigor. Para conseguir que o Imperador Negro fuja em tal situação, o Rei dos Cinco Mares Nasti deve ser muito, muito forte. Abaixo dos anjos, ele é definitivamente um dos mais fortes. Ao que parece, devido à existência do caminho do árbitro, a trajetória do desenvolvimento militar deste mundo permanece próxima da Terra. Não chegaria ao ponto de não ser capaz de derrotar um oponente de misticismo de nível ligeiramente superior. Klein acenou com a cabeça em esclarecimento enquanto não perguntava mais. Quanto aos Beyonders abaixo da sequência 4, em uma batalha em grande escala, além dos poucos trabalhos que poderiam assumir o papel de produzir poder de fogo ofensivo ou realizar defesas eficazes, o restante só poderia evitar um confronto direto. Eles seriam então a equipe de limpeza ou simplesmente forneceriam suporte. Por exemplo, um marionetista com todas as suas marionetes não temia ninguém em uma batalha de Beyonder de sequência intermediária se estivesse lutando um contra um. Mas uma vez que ele estava em um campo de batalha com projéteis voando por toda parte e tiros de metralhadora varrendo a área, o problema de ser fisicamente fraco tornou-se um problema. Mesmo com os substitutos de estatueta de papel, ninguém conseguia escapar do alcance dos tiros, assim, sofrendo uma segunda rodada de dano. Nessas situações, pode ser tarde demais para usar substitutos de estatueta de papel novamente. Em batalhas tão intensas, os Beyonders de sequência intermediária mais eficazes são os Wrights. Eles não têm medo de balas de canhão ou balas, nem de serem descobertos pelos inimigos. Além disso, eles têm Shenheque que pode afetar uma área enorme. Klein permitiu que seus pensamentos vagassem quando um homem de antes continuou falando. Você também está pensando em se juntar ao Imperador Negro? Ainda não tenho certeza, respondeu Klein casualmente. O homem corpulento coberto de tatuagens disse entusiasmado. Tenho planos de tentar de qualquer maneira. Não há mais de 10 pessoas aqui que lutam melhor do que eu aqui. Tenho uma rica experiência como pirata. Eles definitivamente vão me escolher. No entanto,
Não vou ficar no Imperador Negro por muito tempo. Existem muitas regras sem sentido, como não poder saquear, ou matar pessoas indefesas. Ou algo tão bobo quanto não poder arrastar uma mulher de quem você gosta, a menos que é mútuo. Você ouviu isso? Isso é como um pirata. Embora o Rei dos Cinco Mares seja um dos 4 reis e seja publicamente reconhecido como o Rei dos Piratas, essas regras são exatamente como cachorros. Já estou acostumado a levar uma vida de pirata de verdade. Gosto assim e não vou mudar. Só estou tentado a entrar porque ouvi dizer que é possível para a tripulação do Imperador Negro obter poderes sobrenaturais. Quando chegar a hora, irei embora e formarei minha própria tripulação pirata. Como este homem falou excessivamente, ele de repente percebeu que a expressão do estranho ficou um pouco estranha. Ele hesitou por um momento e perguntou: "Por que você está me olhando desse jeito?" Ponto. A espada, brilhante cinza prateada, cortou de repente, prendendo uma figura de rosto inexpressivo no chão. A figura se distorceu e se contorceu e gradualmente se dissipou em bolhas ilusórias de luz em meio à luz prateada rodopiante. Colin Iliad retraiu sua espada e se endireitou. Observando seus arredores, ele viu que White e Love haviam finalizado separadamente seus alvos correspondentes. Uma região havia sido limpa à beira do rio. Neste ponto, acima do rio ilusório e misterioso, um barco escuro cruzou. Atracou silenciosamente na margem. Ao ver esta cena, Colin exalou lentamente enquanto murmurava com uma expressão solene: "Barqueiro." Ele passou muito tempo com esse chefe e eles se conheciam muito bem. Ambos sabiam que o outro estava preocupado com a ausência da sequência 3 do Caminho dos Gigantes na Cidade de Prata, a fórmula da poção do Cavaleiro de Prata. Isso impedia que as pessoas avançassem quando atingiam o nível de um semideus. Eles pensaram em mudar para uma sequência vizinha, e esse plano viu a luz da esperança durante uma expedição em particular. Isso porque eles encontraram a fórmula da poção da sequência 3 do Caminho da Fênix, Barqueiro. A partir desse momento, o ex-chefe começou a construir um mausoléu e acabou fixando residência no interior antes de selar a entrada. Observando silenciosamente com símbolos verdes escuros em seus olhos, Colin Iliad disse pesadamente: "Vamos cruzar o rio no barco." White e Lovia não fizeram nenhuma objeção, confiando plenamente no julgamento do chefe. Eles o seguiram de perto e embarcaram no barco escuro e estranho. Durante esse processo, os 3 não hesitaram nem observaram os arredores, nem pararam. Era como se não fosse uma exploração, mas uma visita com um destino em mente. O barco lentamente começou a se mover pela superfície da água negra como tinta, deixando um longo rastro em seu rastro. Os braços ensanguentados e os tentáculos viscosos se ergueram descontroladamente e bateram no barco, mas não deixaram marcas. Eles falharam em deixar qualquer influência. Em pouco mais de 10 segundos, os 3 anciãos do conselho de 6 membros chegaram à outra margem do rio ilusório. Havia um altar lá com um pesado caixão preto como ferro colocado sobre ele. Colin Iliad imediatamente pulou do barco e pegou sua outra espada. Como antes, ele parecia cauteloso, não subestimando nada. Depois disso, White segurou seu martelo cinza-ferro e caiu pesadamente na margem. Ele deixou o solo ao redor tremendo de maneira óbvia. Olhou para a caveira monstruosa que abraçava o caixão gigantesco, deu 2 passos e colocou o martelo à sua frente. Ele então removeu o arco matador de dragões atrás dele. Nesse ponto, White de repente sentiu a palma da mão coçar. Ele inconscientemente olhou para baixo e viu que seus folículos pilosos tinham cabelos brancos e finos manchados com óleo amarelado crescendo de dentro à medida que cresciam de tamanho. Porto do Potão. Depois que Colin alimentou Crepingunger e encontrou uma pousada turbulenta, ele conseguiu um quarto que mal podia ser considerado limpo. Então ele deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Sentado na cadeira do louco, Klein primeiro pegou a projeção da Pito de Cobre de Azik e conjurou uma caneta e papel antes de escrever uma declaração de adivinhação correspondente, a razão para a anormalidade deste apito de cobre hoje.